A todos e todas, sejam bem-vindos. Eu me chamo Júlia e estou aqui para mediar, facilitar a nossa conversa com o professor Dr. Apoena Mano. Seja bem-vindo. E o professor, vou trazer uma breve apresentação. Ele é pesquisador de pós-doutorado no projeto temático FAPESP, Observatório de Remoções, Dimensões Interdisciplinares do Risco em Tempos de Mudanças Climáticas e Crise Habitacional, e doutor em Sociologia pela USP. É bacharel em Turismo pela Universidade Federal Fluminense e com pós-graduação em Sociologia Urbana e mestrado em Ciências Sociais pela UERJ. Está vinculado ao Núcleo de Etnografias Urbanas do SEBRAP, onde participa do projeto Global CARS. Tá certo? E ele vai falar com a gente sobre paisagens urbanas segregadas como espetáculo turístico, cenas de um dilema contemporâneo. Tem tudo a ver com o que a gente estava assistindo até agora há pouco. Professor, é um prazer, viu? Eu agradeço em nome de todos pela sua presença e a palavra está contigo. Vamos lá. Oi, boa tarde. Eu prefiro na mão, assim, isso aqui eu sempre fico meio perdido. Bem, queria agradecer a Júlia pela introdução. Boa tarde a todo mundo que está presente, a todas as pessoas. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Acho que não posso deixar de começar agradecendo ao Guilhermo pelo convite. Esse evento aqui é uma continuidade, na verdade, de uma longa trajetória de convites que o Guilherme faz para mim. Eu tenho um grande investidor, assim, teórico, metodológico, intelectual na minha carreira. Eu sempre participo de cursos. Eu fiquei sabendo que ele convida um monte de gente para os cursos dele, né? Mas na minha perspectiva, eu sempre sou convidado por ele. E a gente dialoga bastante, então é um prazer aqui começar com esse agradecimento. Eu reconheço também o Daniel, que está aqui na plateia, fez uma apresentação ótima. A gente viu o filme dele ontem, vai ver o filme dele hoje de novo, né? Então é um prazer estar aqui. E agradecer a Grace também, professora Grace, né, pelas interlocuções, principalmente porque a gente faz parte do mesmo grupo de pesquisa, né, o MTTM, que é o Mobilidade, Teorias, Temas e Métodos, que é um grupo de pesquisa sediado na USP, coordenado pela professora Bianca Freire Medeiros. É um espaço muito interessante assim, de discussão. E eu tenho que citar também os cidades, né? Vocês já perceberam que eu sou do Rio de Janeiro. Aproveitar que a professora Carol está aqui também, agradecer pelo espaço aí, pela integração dos eventos. Eu estava dizendo que eu faço parte do Cidades, que é o núcleo de pesquisa urbana da UERJ, e eu acho que o que eu vou apresentar para vocês é bastante uma interlocução desses dois grupos de pesquisa que eu faço parte. Agradecer mais uma vez pelo espaço para falar nessa integração entre os dois eventos. Conforme eu estava preparando a apresentação, eu tive bastante em mente que eu estava nessa intersecção entre relações internacionais e audiovisual, então eu vou tentar fazer momentos específicos que eu direciono as minhas falas para os diferentes campos disciplinares que a gente está conversando aqui. E, assim, espero que atenda as expectativas de vocês. A minha apresentação, um pouco para fazer uma ponte em relação ao que a gente assistiu, é um pouco uma continuidade em relação ao documentário. A professora Bianca Freire Medeiros, que é quem realizou a pesquisa etnográfica, qual esse documentário se inspirou, foi minha orientadora de doutorado, né? E eu entrei em campo exatamente no final, nesse momento que termina o documentário, né? Que é o momento que a pacificação do Rio de Janeiro, as unidades de polícia pacificadora estavam se consolidando mais. E principalmente eu peguei uma virada de quando a violência volta a se recrudescer, né? Então, eu acho que é importante demarcar aqui que, embora as nossas pesquisas valorizem muito esse dia a dia, né, a experiência corporificada do que a gente vê em campo, para além de uma entrevista, mas é isso, está andando com um turista e com os guias de turismo, o cara atendeu o telefone e fala, não, se quiser ver a arma, tem que ser no domingo, entendeu? O tipo de coisa que ninguém fala na entrevista, mas que a gente pega pela etnografia, que é interessante, né? Mas a pesquisa dela, eu diria que é bastante relacionada às contradições e ambivalências dessa interação entre turistas e moradores locais, essa coisa do espaço do turismo em favela. E a minha pesquisa é mais focada, interessada por como esse momento do turismo é revelador sobre contradições de formas de governo, de formas de produção e contestação de desigualdade, de formas de resistência. Então, a minha pesquisa é bastante direcionada por um olhar mais sociopolítico que a gente consegue ter em relação a esses fenômenos. E daí, assim, uma apresentação baseada... Não passou aqui, cadê? É uma apresentação baseada na minha tese de doutorado, que eu defendi
no final do ano passado, em novembro de 2000 e... Cadê? Okay. Foi. Já deu certo, já deu certo. E essa é a pergunta principal da minha tese, que é como que a gente consegue interpretar essa contínua dinâmica de produção e contestação de desigualdades socioespaciais nas cidades latino-americanas. E o meu enfoque de pesquisa é a favela Santa Marta, no Rio de Janeiro, que foi a primeira favela a receber uma unidade de polícia pacificadora, é a favela onde tem a estátua do Michael Jackson, né, muito reconhecida pelos que eles comentaram no documentário. E Medellín, que é interessante, porque as unidades de polícia pacificadora foram inspiradas no chamado urbanismo social de Medellín. Então, eu estou vendo um pouco esse deslocamento de política de uma localidade para outra, né, na perspectiva das relações internacionais. Isso é bastante interessante. E, por sua vez, o urbanismo social de Medellín foi inspirado no Favela Bairro do Rio de Janeiro. Então, eu vou falar bastante de coisas que se movem ao longo dessa apresentação e já tem uma dinâmica institucional de políticas que é interessante, que eu demarco na minha pesquisa. Então, em Medellín, eu fiz pesquisa principalmente em Morávia e na Comuna 13, que é onde tem as escadas rolantes. É bastante reconhecido assim, para quem tem interesse por esse tema. A minha tese foi destacada por um quadro analítico contemporâneo a questões clássicas dos estudos urbanos, né? Então, eu falo sobre violência urbana, sobre remoções, sobre a produção de ações coletivas, sobre políticas públicas, formas de governo. E daí o que é interessante é que eu vejo tudo isso a partir do turismo, assim. Então, as interações pelas quais eu me interesso principalmente são as que se dão nesses roteiros de turismo, na produção de subjetividade relacionadas ao turismo. Aqui eu deixo uma provocação que no final, assim, se tudo der certo, a gente chegar no final da minha apresentação, a gente vai debater como que o meu interlocutor principal foi parar na capa do New York Times durante a pandemia. Então, como que um guia de turismo se torna uma liderança comunitária que tem essa capacidade de acessar diferentes escalas em relação ao que ele está produzindo como ação coletiva. Mas a gente tem que começar do começo, né? Então, eu não posso, como bom etnógrafo, começar a falar da pesquisa sem falar das minhas interlocuções de pesquisa, né? Então, esse é o Thiago Firmino, ele é um guia de turismo e líder comunitário na favela Santa Marta. Eu conheço o Thiago há mais de 10 anos agora, e eu acho que essa sequência de fotos é um pouco reveladora assim, da nossa interlocução de pesquisa, porque lá em 2015 eu fui apresentado ao Thiago como o guia de turismo que mais carrega turismo pela favela. Daí essa foto é bem representativa disso, né? Tem sei lá quantas pessoas, e ele está de braço aberto ali em cima. Conforme a pacificação foi acontecendo e o turismo em favela no Santa Marta foi se estabelecendo mais, o Thiago se tornou o guia de turismo que carregava as celebridades pela favela, né? Então ele se tornou essa pessoa confiável em termos da mediação dessas relações e dessas circulações na favela. Então, o clipe do Michael Jackson foi gravado na favela Santa Marta, o clipe do They Don't Care About Us, a música, e a gente vai retomar nisso daqui a pouco, e é um clipe que foi gravado pelo Spike Lee, né? O diretor Spike Lee. E o Spike Lee já voltou no Santa Marta mais 2 ou 3 vezes depois da gravação desse clipe, que foi em 96, e principalmente no contexto que fizeram uma estátua do Michael Jackson na favela como estímulo à produção turística nessa localidade. E o Spike ele fala que só volta lá com o Thiago. Então o Thiago é essa pessoa assim que tem esses contatos muito fortes, assim, né? Uma pessoa que tem essa visibilidade relacionada ao turismo, né? Mas, ao mesmo tempo, conforme a pacificação foi se desenrolando e a questão da violência foi retomando as manchetes de jornais e o contexto urbano no Rio de Janeiro, a questão dos tiroteios, essa é uma foto de 2013, no contexto das grandes manifestações de 2013, o Thiago teve uma participação muito importante no sentido de ser um videomaker ali, de fazer registro daquilo que estava acontecendo ali, de produzir contranarrativas relacionadas aos protestos, né? Mas, ao mesmo tempo, o Thiago, em 2016, assim, em 2013 ele ficava falando, não vai ter Copa, não vai ter tocha, essas coisas que a gente entoava, mas em 2016 ele carregou a tocha olímpica como um dos representantes da favela nesse contexto de Olimpíadas, né? Então, ele é essa figura ambivalente e eu estou compartilhando isso com vocês porque ele mesmo fala, a gente tem que fazer o que é possível, seguir as oportunidades que a gente tem, né? E daí, essa última foto é na Casa Colatio, que é uma iniciativa de hip hop em Medellín, e essa é um pouco a sacada da minha pesquisa, porque a tese é resultado de 10 anos de interlocução e nessa parceria relacionada ao turismo, e conforme ele foi se consolidando como uma liderança comunitária, eu fui me interessando mais também pela política na favela, e em 2023 a gente teve uma experiência de campo compartilhada, a gente teve a oportunidade de viajar junto para Medellín, então, no contexto de entender
a produção do turismo comunitário lá, a recuperação dessas localidades depois da pandemia, e a coisa da política do dia a dia, das lideranças que se conformam a partir desse eixo do empreendedorismo e das políticas culturais. Então, esse que eu chamo de etnografia móvel, porque eu destaco bastante assim as interações e as situações que se dão, principalmente porque a gente estava em movimento junto, né? Então, nessa foto tem eu, isso aqui é a questão um pouco desenrolada da minha pesquisa ao longo dos 10 anos até a defesa da tese, e aqui somos eu, o Thiago e a Glória, que é uma interlocutora-chave que a gente teve em Medellín, porque ela é a pessoa do meio de 3 gerações de lideranças comunitárias que atuam em Moravia, que é a localidade que a gente visitou lá. Então, nesse encontro com a Glória, tem muitas conversas relacionadas à subjetividade e à produção de governo nesses territórios, e um marcador de gênero também, né? Então, o que se deu a partir desses encontros, sabe? E daí uma perspectiva interessante que eu trago na tese é que essa viagem, mais do que uma comparação de, sei lá, algumas semanas que a gente passou em Medellín e 10 anos de pesquisa que a gente passou no Rio de Janeiro, mais do que uma comparação similar, o que é interessante é que eu percebi que conforme a gente estava caminhando por Medellín, a gente estava todo o tempo todo pensando no Rio de Janeiro, né? Então, para além de entender essas políticas de pacificação, urbanismo social, turismo num eixo somente de cima para baixo, a gente estava caminhando lá e o tempo todo repensando o que a gente conhecia do Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo também mobilizando as coisas que a gente sabia do Rio de Janeiro para olhar criticamente para o que estava acontecendo em Medellín. Então, é essa perspectiva da etnografia móvel no sentido de um deslocamento de saberes também a partir dessa experiência de movimento. Eu acho que isso é uma coisa, assim, foi reconhecido como uma originalidade da minha tese. E daí, só para não dizer que eu inventei a roda, né, eu me inspirei bastante em outras etnografias e experiências de circulação. Então, esse primeiro livro, o Stolen Cars, é uma etnografia baseada na perseguição de carros roubados no contexto de São Paulo. Então, pensar carros roubados tanto no momento do furto ou do roubo, até as seguradoras que vão atrás, os carros que são desmontados se tornam autopeças, peça de carro que é trocada por cocaína. Então, pensar as cadeias de valor e a desigualdade que se dão nesse movimento nessa circulação de autopeças, né? Esse Nas Trilhas de um Chinelo é um livro bastante interessante que pensa a globalização e geopolítica a partir da circulação, da produção, da circulação e do descarte de chinelos aí no contexto de África e Sudeste Asiático. E esse livro, não sei se vocês já ouviram falar do Guilherme Aderaldo, um professor aqui da casa, está aqui o livro, se vocês quiserem dar uma olhadinha também. Ele um pouco persegue experiências de coletivos de produção audiovisual pelas periferias de São Paulo, e o que eu acho interessante da pesquisa é como que ele percebe o deslocamento dos sentidos de periferia a partir dessas diferentes situações de mobilidade, né? Então, só para não falar que eu estou inventando uma coisa sozinha, pensar pesquisas em movimento é uma coisa muito interessante, muito inovadora e bastante sofisticada, eu diria. Esse é o plano geral da minha tese, que eu vou puxando alguns fios da viagem para estabelecer paralelos, comparações e contrastes entre experiências urbanas nas duas cidades. Eu queria fazer umas colocações um pouco teóricas, mas acho que eu passei um pouquinho do tempo. Acho que eu vou pular isso aqui. Será que eu pulo ou que eu continuo? Tá bom, vocês estão gostando. Então eu vou continuar. Acho que é importante, eu vou falar bastante de mobilidades. E mobilidades é importante dizer que eu não estou pensando só em mobilidade urbana no sentido de ônibus e trens e carros e estradas, mas é um sentido um pouco mais amplo. É pensar mobilidade não apenas como movimentos que saem de um ponto A e chegam no ponto B, mas mobilidade como constelações de práticas, experiências e significados, numa perspectiva processual. Então, pensando na perspectiva do turismo, é mais do que pensar que tem turistas caminhando pela favela, é pensar como que se dá essa experiência de deslocamento pela favela e como que diferentes momentos dão diferentes experiências de deslocamento. Então, fazer turismo na favela no começo da pacificação era completamente diferente de fazer turismo na favela 5 anos depois, 10 anos depois. Hoje em dia, que a pacificação já é uma coisa completamente diferente. E também os próprios significados. Então, o que se diz em relação ao turismo em favela foi variando muito ao longo do tempo. Então, antes da pacificação já tinha turismo em favela. Quando o Michael Jackson quis vir em 96 gravar o clipe na favela, existia um grande movimento da política institucional contrário ao Michael Jackson entrar na favela, porque ia prejudicar a imagem internacional do país, não sei o quê. E daí, 15 anos depois, fizeram uma estátua dele lá, né? Então, como que os significados relacionados ao turismo também vão variando ao longo do tempo? Então, esse é um ponto. Aí, no segundo aspecto, é importante dizer que mobilidades não devem ser entendidas apenas como um movimento físico.
porque a gente pensa sentidos materiais e imateriais. Então, quando eu estou falando de um deslocamento de política, eu estou pensando mais do que só pessoas que vão de um lado para o outro, ou materialidade, mas ideias também que viajam de um lugar para o outro, e se movem de um lugar para o outro. E daí a gente pensa as mobilidades como os corpos e objetos, as imaginações que se dão e se deslocam de uma localidade para outra, as comunicações virtuais, digitais, as formas de rádio, mensagem, tudo isso promove movimentação e uma certa integração entre os movimentos que são materiais e imateriais. Daí uma coisa que eu acho muito interessante, que essa grafia imobilidades não é para dizer que as coisas estão se movendo e não se movendo, mas para dizer que existe uma codependência entre o que se move e o que não se move. Então, sei lá, se a gente pensar na pandemia, que era um contexto de isolamento social, de ficar em casa, de ficar imóvel dentro de casa, as pessoas que conseguiram ficar dentro de casa só conseguiram porque tinha outras pessoas se deslocando para essas pessoas ficarem em casa, né? Então, motorista de ônibus, motorista de aplicativo. Então, pensar esse eixo de quem se move e quem não se move como uma perspectiva teórica, analítica, para observar a desigualdade, é uma contribuição bastante importante dessa chave teórica. Então, no turismo também, para ter turismo caminhando pela favela, era muito importante que a polícia estivesse ali garantindo a segurança. Garantir a segurança significa constranger outras pessoas também, né? Então, as crianças ali gritando que são fã da PM não é nem um pouco à toa, né? E daí, por fim, eu acho que uma perspectiva mais etnográfica é pensar os movimentos físicos como referência central, né? Então, a gente está principalmente se deslocando junto com as pessoas, mas pensando quais são as outras mobilidades que estão se dando para esses movimentos acontecerem, né? Então, algumas questões abertas por essa perspectiva teórica é quem tem recursos para se mover e quem não tem. Então, a gente está falando de dinheiro, está falando de passaporte, está falando de informações. Daí, quem é forçado a permanecer parado? Como que essas relações de desigualdade se dão? Então, a gente pode pensar, sei lá, moradores de periferias que não têm acesso a transporte público, migrantes presos em campos de refugiados. Então, como que olhar os movimentos e os não movimentos é uma perspectiva de ver desigualdade, né? Na pandemia. E daí, por fim, uma coisa que me interessa bastante é pensar quais são as narrativas, os discursos, reportagens e os próprios materiais audiovisuais que circulam ou não a partir dessas pessoas e grupos sociais. Né? Então, a gente estava tendo uma discussão ontem sobre o quanto que a produção audiovisual periférica é muito mais difícil de conseguir potencialização de circulação do que uma peça da Globo, uma novela da Globo, uma coisa mais chamada mainstream. Né? Então, como que olhar a partir da potencialidade de circulação é também indicativo de desigualdade nesse sentido dos movimentos audiovisuais. Né? E daí um conceito bastante importante, já entrando um pouco na coisa da pesquisa, é essa ideia de regime de mobilidade. Né? Então, quem tem contato com o trabalho do Michel Foucault entende que quando a gente fala de regime, a gente está falando de relações de poder. Então, eu estou pensando poder, governo e mobilidade, e desigualdade. Esses são os eixos que me interessam em termos de pesquisa. E nesse sentido, a gente pode entender que um conceito é um campo de problematizações, uma ferramenta. Então, no meu trabalho, eu faço uma perspectiva comparativa a partir de determinados conceitos. Né? Então, como que se dá a experiência sobre esses regimes de mobilidade no Rio de Janeiro e Medellín? Como que a gente consegue colocar essas coisas em perspectiva uma em relação à outra? Então, essas duas fotos assim, é isso. Uma no Rio de Janeiro, outra em Medellín. Né? Aqui é a Polícia Militar e aqui são agentes do Exército. Essas duas são localidades turísticas. Ali está escrito seja bem-vindo a Santa Marta. E para quem não percebeu, tem um negocinho aqui CV, que eu não sei muito bem o que significa. Eu acho que é interessante trazer essas duas imagens, porque a gente estava fazendo um tour na Comuna 13, em Medellín, e aí lá é um caso bem sucedido, no sentido que tinha um monte de turista caminhando e circulando, e passaram esses agentes do exército com armas na mão, né? E nesse momento o Tiago olhou para mim e falou, cara, o que está acontecendo? Será que vai ter alguma coisa que a gente tem que ficar preocupado? Porque nesse momento ele acionou o repertório de experiências que ele tinha do Rio de Janeiro para pensar, para tentar interpretar o que estava acontecendo ali. E daí a gente foi conversar com o nosso guia falou, não é tão comum que isso acontece, a gente não precisa se preocupar, eles estão aqui para promover nossa segurança, mas é uma situação que só se deu porque a gente estava lá, mobilizando as coisas do Rio de Janeiro, né? Então, na minha tese, eu exploro bastante isso, no sentido de pensar esses regimes de mobilidade como as infraestruturas políticas, as regulações jurídicas e os significados que definem as pessoas e limitam suas experiências de mobilidade, né? Então, nesse primeiro eixo dos regimes de mobilidade é pensar como que o turismo nesses territórios populares se dá a partir de um regime de militarização mesmo, né? E como que a gente percebe essa militarização a partir das experiências cotidianas. Então, nesse sentido, eu estou pensando os regimes de mobilidade como
continuidade de processos coloniais, estou pensando no necropolítico, sobre determinados territórios e populações racializadas de determinadas formas, e também como lógicas de globalização mesmo. E daí, essa perspectiva é um pouco uma continuidade da minha dissertação de mestrado, porque lá eu tive uma perspectiva multissituada relacionada ao que era falado como direito de ir e vir relacionado à pacificação no Rio de Janeiro, né? Mas como que esse direito de ir e vir era muito discricionário. Então, como que eu fiz essa pesquisa, né? Eu fiquei fazendo um monte de tour com roteiros turísticos na favela ao longo do tempo. E daí eu percebia que os turistas tinham uma determinada sensação de segurança quando estavam percorrendo a favela pacificada. Mas daí, quando eu estava na favela sem ser com turistas, mas caminhando com moradores, daí a sensação de segurança já era um pouco suspensa, já era uma outra sensação, na mesma localidade, no mesmo momento do tempo. E daí, quando eu estava com jornalistas e estava tendo críticas relacionadas ao que estava acontecendo, era uma outra sensação também, com pessoas da Defensoria Pública, com pessoas de ONG. Então, como que esse direito de ir e vir é uma narrativa que se dá em relação a diferentes grupos sociais, né? Como que diferentes grupos sociais experimentam esse direito de ir e vir de uma maneira diferente, né? Então, como que tem uma produção de desigualdade relacionada a essa narrativa do direito de ir e vir, né? E daí, nesse sentido, por estar com essa perspectiva, eu compreendi, eu afirmei, né, que a militarização não é só um dispositivo de controle dos corpos, mas um regime que regula fluxos de pessoas, mercadorias, turistas, informações. E daí isso traz alguma inovação porque evidencia nexos entre a dimensão espacial e cinética da violência, né? E daí, nesse sentido, eu acho que essa é a parte da apresentação que mais dialoga com a proposta de pensar as paisagens segregadas urbanas como espetáculo turístico. E daí foi um pouco de propósito que eu misturei. Tem fotos do Rio e fotos de Medellín aí. A gente podia fazer até um jogo de quem quer tentar descobrir o que é o quê. Mas acho que é importante que eu estou falando de desigualdade, né? Mas desigualdade, alguém fica por baixo, alguém fica por cima, né? Então, quem que ganha com essa ideia dessas localidades turistificadas, né? Então, aqui a gente vê muitas conexões entre o contexto do Rio e de Medellín, né? Então, tem o Spike Lee ali com a estátua do Michael Jackson, a ideia da pacificação. Aqui são alguns representantes políticos de Medellín que ganharam prêmios com essa ideia de Medellín como uma cidade que superou a violência e ficou tudo bem lá, e como que essa ideia de transformação urbana e resiliência. Aqui é o Lula e Eduardo Paes no Santa Marta, na inauguração da UPP. Acho que eu não posso deixar de comentar nessa ideia de produções audiovisuais também, que não é nem um pouco à toa que a série da Netflix sobre o Pablo Escobar foi protagonizada por um ator brasileiro. Então tem uma conexão de localidades aí que vai muito para além das experiências físicas mesmo, né? E ali em cima uma laje turística em Medellín. Medellín é Zona Timba. Medellín é super legal, que mais ou menos significa isso. Mas aí tem as fricções, né? Então, nesse contexto de territórios produzidos baseados em imaginários globais, as fricções, o argumento, são as perspectivas situadas desses regimes de mobilidade. Então, essa foto é em Medellín, a gente estava caminhando por uma localidade turística lá, e daí tinha essa placa, né, essa faixa, que está escrito: no Morro de Morávia se cansou da violência da prefeitura. Então, não é nem um pouco que colocar essa faixa numa passagem turística, né? E daí, quando a gente viu isso, a gente lembrou do Rio de Janeiro também. Então, ali em cima é o topo da favela Santa Marta, que é o lugar por onde começam os roteiros turísticos. E ali sempre viveu uma ameaça de remoção relacionada à especulação imobiliária, afinal, a partir de cima da favela, onde tem a melhor vista da cidade, dessa ideia de segregação. E daí colocaram um monte de faixa ali também, que é Paz Sem Voz, SOS, Alvo de Cobiça, campanha Diga Não à Remoção do Pico. Então, como que essas duas imagens revelam essa fricção no sentido das pessoas entenderem o que chama atenção nessa produção de governo relacionada às localidades e tentar intervir sobre isso também, né? Então, isso é um pouco revelador de uma perspectiva da pesquisa que eu, quando eu estava caminhando com o Thiago, né, fazendo essas experiências turísticas por Medellín, ele estava o tempo todo meio incomodado, porque ele falava que não estava contando a real, e daí isso suscitou na gente uma discussão que eu faço melhor na tese sobre como que as diferentes narrativas dialogam entre o que é esperado que se diga no turismo e o que as pessoas acham importante dizer no turismo também, essa ideia de contar a real, né? E daí uma coisa que incomodava muito o Thiago é que a narrativa de superação em Medellín,
a narrativa crítica relacionada aos roteiros turísticos lá era muito mais relacionada aos problemas do passado do que o que estava acontecendo no presente. Então, as formas de desigualdade, de criminalidade, de violência que estavam no presente eram muito ocultadas por uma certa ideia de que no passado era tudo pior, que a gente conseguiu superar a violência e tudo mais. Mas aí, cadê? Isso é uma localidade turística em Medellín. É um helicóptero que você pode pagar, sei lá, R$5 para tirar uma foto sentado lá dentro, ou uns 50 para botar uma roupa de militar e tirar uma foto um pouco mais legal. Então, que sucesso é esse, né? Para quem esse helicóptero faz referência, isso é um assunto bastante delicado de falar agora com o contexto de chacina no Rio de Janeiro, né? Mas esse helicóptero faz referência à maior operação militar urbana da história da Colômbia, chamada Operação Orion, que ocorreu na Comuna 13, naquele mesmo lugar. E a maior operação militar em termos de tempo durou 3, 4 dias. Intensidade, que é a quantidade de militares mobilizados para isso. Vítima, teve 500 desaparecidos. Tem gente enterrada lá nas escombreiras que eles estão achando gente até hoje, de verdade. E a Comuna 13 atualmente é um dos lugares mais militarizados da Colômbia, né? Então, o que significa o sucesso, tendo como perspectiva isso ser um atrativo turístico, né? Mas, por outro lado, e daí o que eu estava falando, né? Minha ideia é olhar as contradições e as ambivalências, né? Por outro lado, como eu estava comentando, que as pessoas entendem o potencial imagético e a possibilidade de produzir formas de resistência e contestações narrativas a partir da compreensão desses lugares turísticos, a partir das fricções eu vi também de que formas novas lideranças comunitárias relacionadas ao turismo e aos coletivos culturais passavam a se apropriar, negociar e contestar esses novos discursos relacionados aos seus territórios, né? Então, o título da minha tese é Do Atrito à Ação, porque se na primeira metade da tese eu estou falando desses regimes de mobilidade, dessas fricções, na segunda eu passo a debater sobre as ações individuais, coletivas, as formas de liderança relacionadas a essas novas possibilidades de ação política, né? E daí agora, a partir de agora na minha apresentação, eu vou começar a falar sobre as possibilidades de ação política a partir de um acúmulo de experiências e também do que aconteceu na pandemia de Covid-19. Mas como a gente está nesse evento de intervenções e produções audiovisuais, esse exemplo é interessante porque com a pacificação no Rio de Janeiro foi instaurado, e daí eu estou dialogando com o trabalho da socióloga Paloma Menezes, um regime de vigilância muito intensificado nas favelas, no sentido de drones sobrevoando as favelas para produzir imagens do que estava acontecendo, câmera de vigilância instalada 24 horas, voltada para casa das pessoas, assim. Então tinha um regime de constrangimento muito importante sobre isso. Mas aí, como consequência, e daí eu faço esse argumento num artigo que tem esse título, Dispositivos de Contra-Vigilância, os moradores passaram também a fazer suas formas de intervir, né, nesse sentido de uma produção de imagens e audiovisual relacionada a uma forma de denúncia da polícia, né? Então, o Tiago, que é o meu interlocutor, nesse momento foi uma grande virada de se tornar um líder comunitário, porque no primeiro momento ele foi um dos fundadores de uma rádio comunitária, no sentido de aumentar a comunicação comunitária da favela, daí o PP fechou essa rádio, falou que não tinha autorização, a Anatel não deixava, não sei o quê, falou, beleza. E daí ele fez uma coisa um pouco mais improvisada, que foi um grupo de uma iniciativa, né, de 4 grupos de WhatsApp interconectados para as pessoas se comunicarem através daquilo ali, né. E daí uma coisa interessante é que quando tinham operações policiais, existia uma orientação muito grande, que é, gente, grava o que vocês puderem, tira foto, claro que se protege, mas tenta registrar o que vocês estiverem conseguindo, porque é muito importante para a gente conseguir circular isso, né? E daí é interessante, porque no começo da pacificação, o Tiago, como essa pessoa que carregava celebridades e tudo mais, passou a ser uma pessoa muito acessada por jornalistas também, para fazer narrativas positivas sobre a pacificação. Quando as coisas começaram a se intensificar e ficar mais perigosas, o Tiago guardava o contato de todos esses jornalistas que queriam as narrativas positivas e falou, tá, mas e agora que tá ruim? Agora vocês vão denunciar também ou agora não faz mais a pena, né? Daí ele começou a pegar esses registros de moradores e montar uma cadeia de informação, no sentido de, manda para mim que eu mando para a mídia. E daí as coisas começaram a sair na mídia mesmo, no RJTV, não sei o quê. E essa é uma foto durante uma operação policial que eu estava nesses grupos de WhatsApp também, daí com a autorização deles eu usei em pesquisa, que tinha alguns policiais subindo na laje de uma casa para dar tiro lá de cima, e daí imagens como essa passaram a circular na mídia, e isso virou uma forma de pressão que se efetivou, né? Então aquela foto ali em cima
é uma reunião que a polícia aceitou fazer com os moradores para dar explicação sobre as operações. Alguns meses depois, esse comandante da UPP caiu. Na verdade, mudaram o comando da UPP. Né? Então, como que essas formas de produção de imagem, informação, a circulação estratégica disso se reverteu como uma forma de ação política, de ação coletiva, que é muito nova. E eu digo nova porque não tinha essas tecnologias antes, e agora tem. Né? Então, nesse sentido, dá para dizer que é novo mesmo. Então, essa é uma experiência que foi se acumulando e esse uso estratégico das imagens. Né? E daí, quando chegou a pandemia, eu trabalho com essa ideia de capital de rede, que é essa forma de articulação de informações, imagens e produzir circulações. E essa ideia é interessante porque mais do que pensar essa ideia de um networking, de um uso estratégico de conexões e de contatos que a gente tem como uma ideia das elites, da Faria Lima, ou dos grandes poderosos, é pensar que nas margens também se faz isso, né? Nas periferias também tem um tipo de networking, né? Acho que o Dani estava comentando ontem sobre como que é importante conhecer quem está ali no seu território, na sua localidade, para fazer um contato, que alguém que sabe resolver uma coisa, outra coisa, e é um tipo de networking também, né? Então, deslocar essa percepção do networking para essas formas de ação comunitária, eu acho que é um pouco romper uma certa tradição epistemológica que coloca as periferias e a América Latina em geral como esse lugar de menor potencial e menor sabedoria. E daí agora a gente vai entrar bastante na pandemia, né? Então, o que eu afirmo, então deixa eu contar primeiro. Daí, quando chegou a pandemia, estava todo mundo em casa e o Tiago estava nesse sentido de uma liderança comunitária, pensando o que era possível fazer. E daí ele diz que ele começou a ver essas imagens da China e falou, cara, isso chama muita atenção, é isso que eles estão fazendo lá para acabar com a pandemia, porque a pandemia veio a partir da Ásia, né? Então ele foi olhar lá o que estava sendo feito lá, que era possível ser feito aqui. E daí ele fala, nossa, eu vi essas imagens, eu falei, cara, é muito importante fazer isso no Santa Marta também, na favela, né? Imagina o tipo de visibilidade que isso pode causar em relação ao que está acontecendo aqui. E daí a gente sabe que na pandemia, Bolsonaro não tinha planejamento urbano para as favelas, para as comunidades pobres, foi uma coisa meio... A narrativa do nós por nós surgiu muito, né? E daí eu penso essa ideia de capital de rede para pensar todas as articulações que o Thiago fez e as pessoas ao redor deles fizeram para mobilizar essa ação no sentido de reunir equipamentos e substâncias e sabedorias, né, e conhecimentos. Então, para dar um exemplo, a primeira doação substantiva que eles conseguiram receber para fazer isso foi um rapper que tinha ido no Santa Marta alguns anos antes para gravar um clipe, um rapper britânico, e daí virou amigo pessoal do Thiago. Daí o Thiago contou para ele fez uma doação de, acho que $1.000, $2.000, que foi o que eles usaram para comprar os equipamentos. Então, como que naquele momento teve também uma reconfiguração das relações para conseguir fazer essa ação, né? Mas aí o que acho que eu chamo mais atenção é como que, para além de reunir essas coisas, eles conseguiram também difundir o que estava acontecendo na favela, né? Então, pensar em mobilidade aqui é pensar na produção de imagem e informações para fora, mas que atrai também, né? Essa linha de mão dupla em relação a reunir recursos, produzir imagens, produzir narrativas para tentar conseguir mais recursos para o que estava acontecendo na favela, né? E daí o que eu acho interessante, o vídeo que eu queria passar para vocês, é que foi inspirado na China, ele fez ação no Santa Marta, e daí a China decidiu fazer um clipe sobre o que estava acontecendo lá, né? E como que isso ajuda a explicar o que eu estava falando do New York Times também. Tem 5 minutinhos só. Eu vi uma imagem muito emblemática da China, né? Mais de 100 funcionários todos de capa branca, de máscara, né? Parecia os caça-fantasmas, né? Aquela cena me marcou, né? E eu falei, cara, eu preciso fazer isso aqui. Meu nome é Thiago Firmino de Oliveira. Hoje o Santa Marta é referência para as outras favelas do Rio de Janeiro. A gente foi a primeira favela no mundo a ser sanitizada por conta própria, feita pelos moradores. Estudei todo o equipamento da China em Wuhan, estudei toda a movimentação deles, todos os equipamentos, produto químico, luva, bota. Compramos todos os equipamentos iguais que tem na China. A partir do dia 5, a gente começou oficialmente, né? E trabalho com turismo. Então, como o turismo está parado, eu estou fazendo esse trabalho extra que é voluntário de sanitização na favela,
É uma favela, como outras favelas também, são sempre esquecidas. O Michael Jackson gravou um clipe aqui em 1996 chamado Eles Não Ligam Pra Gente, They Don't Care About Us. Né? E esse clipe volta sempre. O governo não protege as favelas, o governo não olha para as favelas. Provocamos uma reação do governo. Depois de algumas mortes já, quase 5, 6 mil mortes nas favelas, o governo está começando devagar a fazer algumas ações. Para a gente que mora na favela, a gente, isso é um vírus de rico, coisa de gringo, né? Não vai chegar nunca aqui. A gente nunca ia imaginar. Eu comecei a me preparar e realmente chegou com muita força. Eu falei, meu irmão, agora está na hora da gente agir. Unir forças, unir um grupo para ir contra o coronavírus aqui na favela. Juntamos 12 amigos, compramos 4 equipamentos, máscara, luva, bota, né, álcool gel, né, álcool líquido, né? A gente faz toda a preparação com os produtos químicos, gasolina, com os equipamentos, e é a luta. A gente não pode parar, não tem tempo para parar. Né? O vírus avança a cada dia, infecta famílias a cada dia na favela. É duro, né? Um trabalho cansativo, um trabalho muito duro. Mas eu sei da importância da gente sanitizar. A gente aconselha nossos vizinhos, nossos moradores, né, usar máscara, usar luva, passar álcool em gel, né, limpar, deixar a casa sempre bem limpa, não sair para a rua desnecessariamente. E eu sei sim da importância do nosso trabalho na vida das pessoas, né? As pessoas agradecem o dia inteiro, mandam orações para a gente, mandam mensagem. Olha, eu me sinto muito agradecida pelo que ele faz. Está sempre mantendo a gente sempre informado nas coisas que está acontecendo aí na comunidade. Muito bom, né? Porque alguém tem que tomar a iniciativa, né? Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Se ficar todo mundo parado, como é que resolve? Ajuda, né? Ajuda muito. Assim, a receptividade da favela está sendo muito, muito, muito boa. Minha mãe fica preocupada, a mulher fica preocupada um pouco, o filho também fica um pouco preocupado, mas a família sabe que é uma missão a ser cumprida, eles têm muito orgulho também de... Se a gente não tivesse sanitizado a favela antes, de repente a gente teria um número muito maior de infectados ou até de mortes. É bom poder, né, sair de casa para poder ajudar o outro, né? A gente está incentivando e treinando outros jovens. Tem várias outras favelas já esperando a nossa presença lá também. E é muito triste, né, cara, ver o Rio de Janeiro nessa situação, ver nossa favela nessa situação, né? O Rio de Janeiro, especificamente, que é uma cidade completamente turística, né? Ela praticamente acabou, zerou. Nunca vi, nunca experimentei isso. Era uma coisa quase impossível. Vocês gostaram do vídeo? E daí uma coisa que eu argumento na tese em relação a tudo isso, acho que tem várias coisas que dá para fazer uma outra palestra só sobre esse vídeo, assim. Mas uma coisa que eu argumento na tese é que nesse momento ficou muito evidente a produção, a formação, o surgimento de um perfil diferente de liderança comunitária em favela, né? Porque o que se entende como liderança comunitária são as pessoas que têm contato com o governo e algum tipo de negociação e interesse mútuo em relação a integrantes do governo para conseguir benefício para a favela, obras de urbanização, cesta básica, sei lá o quê. E daí, durante a pandemia, é importante dizer que a Associação de Moradores no Santa Marta estava bastante ativa no sentido de buscar recursos para a favela. Mas a gente vê esse outro perfil de liderança, que é a liderança que vai atrás dos contatos, né? Que não é só o governo, né? É outro tipo de troca, de intervenção em relação à sociedade civil, que também busca interesses, né? E como que é importante olhar para essa forma de liderança também como um tipo de conhecimento em relação ao que está acontecendo, pessoas que têm capacidade de leitura relacionada ao que ocorre nesses territórios, né? E daí acho que uma coisa, para retomar o título do que a gente está debatendo aqui hoje, que eu estou apresentando para vocês, se a gente está falando sobre essas paisagens de segregação como espetáculo turístico, é importante entender também que pessoas que trabalham com turismo passam a entender essas paisagens de segregação como um recurso político, na verdade, né? Como que para essa foto não é nem um pouco à toa, tem foto do Thiago fazendo a sanitização na estátua do Michael Jackson, assim. Então como que o conhecimento dele sobre
o fato de ser turístico produzir, ter capacidade de maior circulação e informação sobre o que está acontecendo é muito importante. Daí, com esse argumento, eu volto para Medellín. Essa foto em Medellín é uma mobilização que aconteceu lá durante a pandemia também, e essa é uma foto que veio do Twitter desse cara, que é uma liderança local também, um artista de hip hop lá, e eu vou ler para vocês porque quando a gente estava em Medellín, a gente comentava com as pessoas sobre o que elas fizeram durante a pandemia, e daí a gente explicava o que o Thiago tinha feito nesse contexto. Muitas pessoas lembraram disso, né? Então não foi só a gente que fez essa conexão, mas as próprias pessoas também traziam essas informações para a gente e comentaram sobre essa iniciativa como uma das coisas mais importantes que foi feita durante a pandemia, no começo da pandemia. Então, aqui eu vou ler o festival denominado Abraça La 13, não teve nenhum público, ao menos de modo presencial, ocorrido em uma laje da Comuna 13 e transmitido ao vivo em plataformas online como YouTube e Facebook. Então, nessa iniciativa estiveram apresentações de diversos artistas locais que estavam habituados a se apresentar para os turistas, mas aí fizeram isso em frente às câmeras. E o evento também atraiu manifestações de figuras públicas relevantes, como artistas colombianos, celebridades, jogadores de futebol e uma aparição surpresa do Federico Gutierrez, que era o ex-prefeito da cidade e foi candidato à presidência em 2022. Então, como que essa iniciativa também passa a atrair a atenção de pessoas da política institucional, né? Daí é claro que a gente está vendo aqui a paisagem como recurso também, né? Isso foi muito importante no sentido de atrair doação de cesta básica, de dinheiro, equipamento eletrônico para criança que não tinha computador em casa para fazer aula online. Então, para sintetizar um pouco o meu ponto, né, tanto as roupas e os equipamentos no Rio de Janeiro, naquele contraste entre favela e cidade, quanto o posicionamento dessa iniciativa online em meio à imensidão de casas no Vale, é uma forma que eu percebo de como as pessoas estão se apropriando dessas formas políticas de produtificação e circulação desses territórios e dessas paisagens para também reverter isso como uma forma de política, né? Então, aqui eu não estou falando de se é certo ou errado ter turismo em favela, acho que a gente, pensando sociologicamente, tem um pouco ir para além disso e pensar o que está sendo feito e como que a gente consegue entender isso no sentido de potencializar, de alguma forma, essas iniciativas comunitárias, né? Daqui, retomando um pouco o ponto metodológico da minha tese, conforme essa pesquisa foi acontecendo, o que eu queria destacar para vocês é que eu estou pensando em deslocamentos materiais, e daí entre os países, caminhando entre as duas cidades, andando de teleférico lá, os intangíveis, né, que são as políticas de representações, informações, imagens, mas aí principalmente tem o deslocamento epistêmico, que é muito importante aqui, porque a pesquisa só se deu e só conseguiu realizar porque se a gente estava muito acostumado, eu e o Thiago, a ter essa perspectiva de que ele era o guia de turismo, de alguma forma, eu era o turista, ou ele era eu era o pesquisador, e ele era o pesquisado, quando a gente se desloca para Medellín, todas essas coisas se borram de alguma forma, né? Porque lá eu era a pessoa que tinha mais conhecimento sobre a cidade, sobre o idioma, mas ele tinha esse conhecimento tácito sobre os territórios populares, né? E daí essa coisa de pesquisador, pesquisado, se desloca um pouco, porque lá a gente estava interpretando junto o que estava acontecendo lá, o que a gente estava vendo junto, né? Então não tinha mais a hierarquia que a gente já tentava desconstruir aqui, mas lá ficou muito evidente como que isso se desloca, né? E daí o que eu estou pensando em termos que acho que pode ser interessante apresentar para vocês aqui nos diferentes campos, é porque, por um lado, eu estou pensando nessas mobilidades multiescalares que constituem as políticas urbanas, e daí eu acho que isso dialoga bastante com as relações internacionais, e também as movimentações locais de liderança e as mobilizações contrárias e que se adequam a essas formas de governo, e o papel das produções audiovisuais nisso tudo, né? Então, acho que nessa perspectiva, acho que eu estou colocando esses dois campos que a gente está dialogando aqui um pouco em diálogo a partir da minha pesquisa. E daí o argumento central da minha tese é isso, o título do Atrito Ação é porque eu estou pensando entre essas políticas que se movimentam e essas movimentações locais das pessoas, né? Então, no plano macro, entender que as políticas urbanas circulam e fazem movimentos de territorialização nas cidades a partir das estratégias, das intervenções, das narrativas, mas aí numa escala local a gente entender que as pessoas e os grupos sociais reagem a essa territorialização de políticas, fazendo movimentos contínuos de adaptação, negociação, contestação e resistência. Então, o argumento aqui, movimento de políticas e movimentações locais, acontece uma fricção, um atrito, né? Então, assim como esfregar dois gravetos produz fogo, ou então esfregar um fósforo numa caixa de fósforo produz fogo também, dessa fricção entre a territorialização de políticas públicas e as movimentações locais,
ocorre a produção, a emergência de novos perfis de política, liderança comunitária, de práticas culturais, de práticas políticas, né? E daí, conforme prometido, só para chegar nas considerações finais aqui, o que a gente pode entender a partir disso tudo, dessa capa de jornal, né? E daí, é importante dizer que essa capa de jornal, né, quando isso aconteceu, foi... Cadê a data? Tá ali. Em 2021, então a pandemia já estava bastante avançada. Isso foi interpretado pelas pessoas da mobilização e os diversos grupos sociais envolvidos com eles, tanto no Rio de Janeiro, quanto no Brasil e em outros países, como uma forma de legitimação do que eles estavam fazendo, né? O que a gente está fazendo é tão importante que saiu na capa de um dos jornais mais importantes do mundo. Então, de alguma forma, isso ajudou a trazer mais recurso, a trazer mais legitimidade, a trazer mais importância do que eles estavam fazendo. Mas é importante destacar também que aqui eu não estou romantizando nem um pouco as iniciativas comunitárias. Então, sempre que o Thiago ou o pessoal de Medellín com quem eu conversei tinha oportunidade, eles falavam que eles preferiam não estar fazendo esse tipo de ação, né? Eles preferiam poder ficar em casa, tendo assistência do governo, igual a maior parte das pessoas na cidade estavam, né? Não a maior parte, né? Mas uma parcela importante das pessoas estavam. Então, de alguma forma, isso produziu legitimidade, mas produziu também a visibilidade dessas narrativas críticas em relação àqueles mesmos, a condição que eles mesmos estavam, né? Mas, no entanto, eu acho que é isso que chama a minha atenção. Ao entender a reportagem criticamente como um todo, a gente vê que a narrativa remodelava um antigo e problemático estigma territorial e geopolítico, né? Então, a reportagem, na verdade, estava fazendo uma comparação entre o contexto do Rio de Janeiro, né, com essa foto do sul global aí, das favelas, e a Europa, né? Então, essa é uma foto em Liverpool, na Inglaterra. E daí falava que era bastante crítico o governo Bolsonaro. Naquele momento, o mundo entendia que o Bolsonaro era bizarro. Então falava, porque o Brasil não teve distribuição de vacina e as pessoas seguem sofrendo lá e as favelas estão com pessoas morrendo. Mas aqui a gente distribuiu vacina, então a gente já está com um evento teste. As coisas estão voltando ao normal aqui, né? Então, como que tem também a circulação de informações e do vírus e de vacina, como que essas coisas se dão em termos de conflito, né? Então, é importante entender que, por mais que exista uma celebração disso tudo, é uma foto que também revela a favela brasileira, né, como um retrato atualizado da pobreza, né, do Brasil, da América Latina, do Sul global, né? Então, como que, apesar de todos os esforços, a favela segue sendo retratada dessa forma, né, com um significante de desigualdade. Contudo, eu contei para o Thiago sobre isso, né? Eu falei para ele, cara, vocês estão celebrando e tal, é importante, mas eu queria te explicar que, na verdade, essa reportagem é meio problemática, assim, né? E daí ele falou para mim que, cara, mas isso aí é o que acontece todo dia comigo quando eu estou fazendo turismo em favela. As pessoas chegam aqui com uma imagem específica sobre a favela como lugar de pobreza, de violência, de desigualdade, e o que eu tento fazer é um pouco reverter isso, modificar isso, né? E muita gente sai daqui falando, nossa, é completamente diferente do que eu imaginava, né? Não é bem assim, né? E me conhece as pessoas aqui na favela, né? Então eu vi que o ponto interessante é um pouco entender como que essas lideranças sabem se apropriar dessa continuidade de estigmas e dessas imagens de segregação e pobreza para conseguir fazer reversões disso, hackear isso de alguma forma, né? Então atrair recursos pessoais, coletivos e políticos, né? Então é uma questão que eu dialogo bastante com o Guilherme, e eu vou encerrar com isso, é pensar o que as pessoas fazem com o que o regime de mobilidade faz delas, né? Então pensar como que as pessoas lidam dentro dessa forma de governo que produz certas imaginações, determinações, subjetivações sobre elas, né? Então eu entendo que um pouco a partir dessas formas de ação ajuda a gente a entender as formas hegemônicas de poder que se dão sobre a relação entre territórios, populações e circulação, daí é regime de mobilidade, né? Mas é importante também entender como que as pessoas reagem a isso, como que as pessoas lidam com isso, para a gente aprender um pouco como combater e desmontar esses regimes, né? Em suas instâncias jurídicas, simbólicas, as moralidades, as narrativas. Então, se a pergunta da minha pesquisa, que eu comentei no começo com vocês, era entender essa dinâmica contínua de produção e contestação de desigualdades socioespaciais, eu acho que numa perspectiva de pesquisa bastante engajada que eu tenho, acho que uma resposta possível é entender que uma forma de lidar com as desigualdades socioespaciais é valorizar os saberes situados e as formas coletivas de expressão como forma de contraconduta a esses regimes de mobilidade. Então, fazer etnografia com as pessoas, entender o que é importante para elas e pensar analiticamente sobre isso, no sentido das alteridades das relações.
E é isso, queria agradecer, botei o símbolozinho dos eventos aqui, espero que tenha atendido as expectativas de vocês e muito obrigado. Olha, Poena, muito bom mesmo. Parabéns pelo seu trabalho e obrigada por trazê-lo aqui para gente. Inclusive, por trazer também o trabalho notável do Thiago, né? E foi muito interessante os contrapontos que você levantou, ou seja, os contradiscursos, a contravigilância, né? Que surgiram aí da população frente às contradições que você levantou antes. Então, muito interessante, sem contar a pertinência de falar de militarização na favela essa semana, né? E essa sua perspectiva de ver a militarização também como um dispositivo de controle de fluxos, de mobilidade, olha, é de expandir as ideias mesmo, viu? Obrigada novamente. E com isso, posso abrir para as perguntas e para as considerações? Está aberto, pessoal, e eu pode deixar que eu levo os microfones. Obrigado, Júlia. Bom, agradecer a Poena, maravilhoso, né? Sua fala, sua apresentação, seu trabalho. Nós estamos aqui, né, num contexto que nós estamos com alunos, alunas, professores, professoras do curso de graduação em Ciências Sociais, também tem do programa de pós-graduação em Ciências Sociais de Relações Internacionais. Mas eu vou fazer uma colocação muito ligada a relações internacionais, né? Depois eu faço a minha questão para você, né? Porque tem a ver com o que a gente entende o que é relações internacionais, né? Às vezes a gente pensa que relações internacionais é alguma coisa que se faz na ONU, em Nova York, em Genebra, ou em Brasília, no Itamaraty, ou só com organizações governamentais, não governamentais, etc., né? O que a gente entende sobre relações internacionais? Não que essas coisas não sejam importantes, né? Assim, eu sou coordenador da cátedra Sérgio Vieira de Mello, que da Unesp, portanto, a cátedra Sérgio Vieira de Mello é um convênio da Unesp com a Acnur, portanto, com a ONU, né? Ou seja, é extremamente importante essas formas de se pensar e trabalhar com relações internacionais, não é uma crítica a essa forma, mas é no sentido de ampliar o que são as relações internacionais. Não é? O trabalho seu é profundamente ligado às relações internacionais, né? O Thiago, por exemplo, é um grande articulador de relações internacionais, como você colocou, com o Spike Lee, esses turistas, né? Tem questões aí, você trouxe geopolíticas, turistas do norte global, que vêm, né? Esses regimes de mobilidade, essas imagens que circulam, que são produzidas, né? A tua própria pesquisa, e você como pesquisador, né? Nessa etnografia multissituada, onde você também se desloca e está atento a essas mobilidades. Então, eu, assim, particularmente para nós, né, professoras, professores, alunos, alunas do curso de Relações Internacionais, né, nós estamos ampliando ou restringindo a nossa concepção do que é relações internacionais. Nós estamos realmente ligados, quer dizer, e eu fico pensando, será que nós não podemos fazer um curso ainda melhor? Porque eu falo do curso, não é o sistema de classificatório, se é curso A, B, sei lá o quê, 5 estrelas, 7 estrelas, não é isso, né? Mas a questão da imaginação, né? É porque a ciência, né? Eu faço questão, eu sou um cientista social. A base do conhecimento científico é a realidade, seja na área de humanas, seja na área de exatas, sei lá, seja na área da natureza, o cientista trabalha com a realidade, né? Mas como eu sou antropólogo, vou dizer, mas a realidade humana, ela não é a realidade da natureza. Ela é uma realidade que é construída pelos seres humanos, é produzida pelos seres humanos, né? A fatalidade, a tragédia humana é um processo de construção, assim como as utopias e as outras possibilidades, né? Mas, assim, falando com os alunos, as alunas, nós, professores, professoras, e eu gostaria de escutar um pouco, né, de você explorar, talvez, tudo isso que você trouxe, sobre como esse foi esse teu contato com essa complexidade das relações internacionais
que você vivenciou na sua pesquisa, né? E eu falo isso para a gente também usar a nossa imaginação para nós pensarmos outras relações sociais, relações internacionais possíveis, né? Estou falando conosco aqui, né? Até onde a gente está pensando e até para as nossas atuações, para as nossas possibilidades, né? Não restringir os nossos espaços de ação atuando como internacionalistas, né? Será que a gente está pensando de forma restrita? Não se trata de excluir o que existe, né? Porque aí seria um equívoco, né? De negar o que nós somos, mas se trata de ampliar o que nós somos, de fazer abrir, né? E eu acho que, e queria agradecer demais, desculpa, assim, pessoal das ciências sociais, mas eu queria agradecer demais a sua apresentação, porque é sensacional, né, no contexto do EPRI aqui, né, tem o evento da mostra, mas assim, quer dizer, contempla a sua fala, né, assim, como sociólogo, antropólogo, como cientista social, mas a sua fala nos atingiu como todos, e eu fiquei particularmente muito tocado nesse contexto aqui. É bem pontual, bem rapidinho. A metodologia foi etnográfica, né? Como é que foi? Porque a gente sabe que a etnografia é um método que aproxima muito o pesquisador do seu objeto de pesquisa, né? Como é que foi adentrar dentro dessas favelas, dessas comunidades, né? Que o pessoal do serviço social não chama favela, a gente chama comunidade, né? Porque favela é muito carregada de preconceito. Então, como é que foi aplicar essa etnografia nesses dois campos, né? Foi difícil adentrar, foi difícil conquistar, porque, na verdade, a gente tem que conquistar, né? É só isso, é bem simples. Bom, Apoena, agradeço a sua intervenção. Eu sou historiadora, não sou cientista social, então eu tenho aqui talvez um outro olhar para as coisas que você me apresenta, muitas são novas, outras me fazem pensar em conexões com temas que são de interesse, sobretudo a partir dos referenciais que você traz aqui em relação a dispositivos, enfim, que são coisas que me são familiares. Mas eu queria acrescentar um elemento ao que o professor Antônio Braga comentou, que é esse tratamento da realidade, e aí talvez a gente também trabalhe com representações da realidade. E eu queria te perguntar um pouco como é que como isso aparece nesse seu trabalho, tanto de campo, quanto depois nas reflexões que você faz nessas aproximações, na medida em que você acabou se tornando um certo catalisador de uma série de discursos e representações em torno dos seus objetos, né? Então, vozes diferentes, que vêm aí da própria pesquisa de campo, mas também dessas imagens na imprensa, do que os moradores falam das imagens da imprensa. Então, eu acho que você tem ali um universo que também está nesse universo do embate dos discursos, das representações, que é interessante. Se você puder comentar um pouquinho sobre isso. Acho que podemos fazer mais uma questão e aí fechamos esse bloco. Fala, Poena. Mano, eu fiquei muito impactado assim com o filme, e como a sua tese também acaba escancarando ainda mais, né, um pouco das lógicas que tem por trás. Me remeteu muito ao Videolência que eu fiz com o pessoal em 2009 por conta de um impacto que eu acho que eu nunca tinha sentido, assim, eu via muito a reação das pessoas de frente ao meu filme e tal, e como as pessoas falam, nossa, mano, essa coisa da representação de fato é um problema, né, tal. E aí, vendo agora esse filme, eu fiquei com essa sensação, né, de novo, assim, sobre como as lógicas são frágeis ali, né, e são muito complicadas, assim, se por um lado tem essa questão de que é importante também pensar que o turismo de favela gera renda, gera, enfim, um envolvimento, um engajamento comunitário também, faz também com que as pessoas dominem a sua própria história em alguma medida, né? Questionem essas representações dadas também socialmente, né? Como você falou agora que o rapaz sempre faz esse questionamento
para os gringos que vêm e tal. Mas por outro lado também é isso, né? Muito violento, assim, como esse tipo de turismo coloca as pessoas num lugar de desumanidade, assim, meio um safari, né? O carro que leva as pessoas é um carro igualzinho do safari, né? Então, como pensar também, né, mano? Um lugar que questiona essa violência e, por outro lado, também legitima as saídas que as pessoas estão dando para subsistir, né? Tipo, fico com essa questão assim na cabeça. Gente, super obrigado pelas questões, é sempre bom ouvir. Ainda mais nesse. Eu acho importante começar dizendo isso aqui. Eu fiz questão de passar por essa coisa das mobilidades, que é a linha teórica que alimenta a minha pesquisa e do nosso grupo, porque é uma corrente teórica conceitual que surgiu da sociologia, mas hoje em dia, no cenário internacional, é muito interdisciplinar mesmo. Assim. Então, não me surpreende que tenha rebatimentos e esteja ressoando de formas diferentes entre as diferentes pessoas com formações diferentes, porque é sobre isso mesmo. É por isso que a gente aposta nessa linha e principalmente no sentido de trazer isso para as nossas realidades de dia a dia, de pesquisa, numa perspectiva crítica também a isso tudo, né? Então, quando eu falo de trazer esse capital de rede para cá e trazer para as margens e regimes de mobilidade, acho que tudo isso é importante marcar que é um diálogo crítico que a gente está fazendo com uma literatura internacional, assim, e ouvir vocês ajuda um pouco a sustentar e aumentar essa crítica mesmo, né? Eu queria começar com o que você falou, Júlia, porque não dá para não remeter ao que aconteceu lá na semana passada no Rio de Janeiro, né? E daí eu imediatamente fiquei pensando do que aconteceu em Medellín, essa operação lá, a Operação Orion, que tem o helicóptero que remete a isso, foi em 2002, 2003. E esses processos urbanos aconteceram lá um pouco antes, assim, a pacificação foi esperada aqui, foi esperada lá, então tem uma parte da minha pesquisa que a gente ficou sabendo que tinha extorsão às pessoas do turismo lá. Então, o crime não acaba, né? A galera tá lá, assim, né? E daí começaram a pedir as vacunas, que eles chamam lá, que é, assim, você tem que pagar para ser protegido, né? Essa vacina no sentido de uma proteção, né? Então, assim, a gente vai cobrar essa taxa aqui e vai para não acontecer mais nada de violência aqui no território, né? Daí, quando isso aconteceu lá em Medellín, o Thiago falou, puta, se está acontecendo aqui, qual a chance de não acontecer no Rio de Janeiro, né? Daí, mais recentemente, ele está me contando, não só ele, né, mas outros interlocutores que eu tenho também, de que está rolando isso no Rio também, né? Então, estou falando isso para falar que tem formas de violência que um pouco se relacionam, né? E daí a Operação Orion, que é isso que eu contei, 500 desaparecidos, uma coisa completamente bizarra, assim. Tem muita gente lá que apoia isso, sabe? Muita gente que fala que foi bom mesmo, que é o mal necessário, quebrar alguns ovos e não sei o que, sabe? Então, quando aconteceu aqui no Rio, imediatamente eu falei, cara, vai ser igual lá, assim. Igual, né? Claro que com suas devidas particularidades territoriais, né? Mas é impressionante as conexões possíveis de fazer esses acontecimentos super trágicos, assim. Né? Então, lá até hoje, assim, é uma questão muito debatida, assim, se está certo ou errado. Quando eu falei que estão achando gente até hoje, é porque a, a Colômbia está tendo o primeiro governo de esquerda da sua história, né, o Gustavo Petro, né, e daí ele foi a pessoa que interviu politicamente para fazer escavações num lugar que desde 2002 fala que tem gente enterrada lá, que chama Escombreira por causa de escombro, é um lugar onde jogam os escombros de obras da cidade, assim. Estão achando muita gente lá, tipo assim. Então, é ruim começar no sentido pessimista, assim, né, mas estamos na América Latina, né, acho que nesse contexto de relações internacionais aqui, é muito importante. Eu acho que no Brasil existe muito essa perspectiva de que a gente está meio isolado no continente, mas na verdade olhar para o que acontece no nosso continente em termos de políticas e de políticas urbanas e de formas de governo, de alguma forma ajuda a gente a entender o que está acontecendo aqui, sabe? E daí isso conecta com a questão do Tony, né? Com certeza tem diálogo com as relações internacionais, assim. Inclusive
para entender esse contexto de Medellín. E é isso, né? Quando a gente faz pesquisa com mobilidade, nessa perspectiva que é uma loucura de coisas em movimento, né, no mundo, assim. Daí tem uma coisa importante que é saber cortar a pesquisa dentro dos nossos interesses, assim. Então, quais são os diálogos que eu vou fazer? Porque dá para ir muito longe nisso, assim. Chegou um momento da escrita da minha pesquisa, da escrita da tese, que eu estava assim, cara, não vou dar conta disso tudo, assim, e não é para dar mesmo, né? Então é importante entender a gente, como os nossos interesses de pesquisa também, quais são as coisas que a gente quer dar conta, né? E eu fui ler muito trabalho de uma pesquisadora brasileira que dá aula na Universidade dos Andes, lá em Bogotá. O nome dela é Manuela Viana Dias, e ela dá aula no curso de Relações Internacionais. Assim. Então, tem um diálogo direto com as relações internacionais, eu já estava consciente disso, assim, né? Inclusive, o trabalho dela é muito interessante porque ela pensa as contradições dessa ideia de que Medellín é um grande case global de sucesso, de enfrentamento à violência, não sei o quê. Só que se você for lá, as pessoas não entendem dessa forma, né? Então, é uma ideia que circula politicamente um pouco descolada da realidade, né? Então, é isso. Agora que aconteceu essa chacina do Rio também, de novo, um monte de gente falando que Medellín é incrível, Medellín é ótimo, Medellín está tudo resolvido. E assim, é claro que atualmente lá está muito melhor do que o Rio, mas se você for ver os índices de homicídio na cidade, não são bons, assim, se você comparar com outras cidades da América Latina. Então, assim, é uma ideia de que melhorou, mas que está perfeita, e existe essa comparação com o Rio que é muito doida, assim. Então, o que acontece no Rio um pouco ajuda a sustentar também a circulação desses discursos, sabe? E daí você falou, né, de como lidar com a complexidade das relações internacionais a partir da pesquisa. Eu acho que e daí eu me volto de volta para a etnografia, né, no sentido de entender como que todas essas regulações, essas coisas que acontecem no que a gente pode entender no sentido macro, se dão em mediações que se dão nas experiências cotidianas também, né? O mundo é feito de gente, né, de pessoas, né? Então, é um pouco ir tentando construir etnograficamente as mediações que se dão entre esse macro e esse micro, né? E construir essa rede de relações mesmo, né? Então, como que uma política incentiva uma secretaria de governo, que incentiva um assessor parlamentar, como que as pessoas vão reproduzindo essas ideias, quem produz essas ideias e como que essas ideias vão passando de instância em instância, de escala em escala, e se dão nas experiências cotidianas e territoriais mesmo, sabe? Então é um pouco levar a etnografia para esse interesse, né, de olhar para o micro e para o macro ao mesmo tempo, né? E daí tem um livro do Jacques Revel que chama O Jogo de Escalas, que eu acho que é muito interessante no sentido de a proposta dele é como que a gente olhar as diferentes escalas ajuda a gente a entender os fenômenos sociais por diferentes ângulos, né? E daí, já que a gente está no evento de audiovisual, é como se você pegar uma câmera e com foco você olha de uma forma, e se você tirar o foco, você olha a mesma coisa de uma outra forma. E como que essas duas representações são muito complementares em relação ao que a gente está tentando ver, né? E daí, a partir da pesquisa, tem uma ideia interessante também de pensar as pessoas como operadoras de escala, né? No sentido de o quanto que determinadas práticas chegam a escalas mais distantes ou menos distantes, mais amplas e menos amplas. Né? Por isso que eu chamo a atenção para a ideia do New York Times, né? Porque como que uma coisa que está acontecendo na favela ali vai parar num jornal de grande circulação? E quais são todos os significados que as diferentes pessoas dão para isso, né? Então, assim, com certeza tem a ver com relações internacionais, e é para ter mesmo, assim, sabe? Não sei se é comum fazer etnografia nas relações internacionais, mas eu acho que é possível, assim, se alguém estiver pensando sobre isso, assim. Mas aí tem uma outra conversa toda metodológica super importante sobre a diferença de trabalho de campo, entrevista e etnografia, né? Etnografia é coisa séria, gente, é muito séria, muito difícil. E daí eu entro na questão da Dirlândia, né? Dirlândia, né? Claro. A minha pesquisa de doutorado, que se Deus quiser eu vou entrar ano que vem, é com mulheres venezuelanas que vivem em situação de rua em Boa Vista, Roraima. E o espaço da rua também, eu não me iludo, o espaço da rua é um espaço muito complicado de se fazer pesquisa, né? Então, assim, eu queria, a partir da tua experiência, que você me desse uns toques, assim, na tua fala, né, sobre como adentrar dentro desses espaços que não são fáceis, né, e conseguir fazer uma pesquisa etnográfica. O meu método é etnográfico, tá bom? Obrigada. Acho que você perguntou, né, como que foi essa entrada em campo, né, e é importante dizer que eu entrei em campo mais de 10 anos atrás, e daí foi no momento que a pacificação estava naquele momento, tá tudo bem, né, tá tudo
melhor do que já foi. E aí, na verdade, o meu campo era tensionado porque tinha muita gente fazendo pesquisa em favela, né? Porque agora ficou fácil, porque realmente, assim, era uma política que efetivava a circulação de pessoas de fora na favela, nas favelas, como uma forma de sustentar essa ideia de que a cidade está mais segura, né? Então, à medida que as pessoas nas favelas sentiam uma reconfiguração dos processos de violência que se davam ali, né? Porque tensionou de uma forma diferente, era menos tiroteio, mas era mais invasão de casa, abuso, agressão cotidiana. Mas realmente tinha muita gente fazendo pesquisa em favela, então eu fui um pouco nesse movimento, assim. Então eu comecei realmente fazendo roteiros de turismo, assim, por bastante tempo, uns 2 anos, até que eu estabeleci uma relação de mais confiança com o Thiago e nossa relação foi se dando por outras formas também. Então é isso que eu tô falando, né, da etnografia ser coisa séria, né? A gente estabelece relações que são muito duradouras, sabe? São relações que vão para além de um interesse de pesquisa. E eu tô falando isso porque o campo era tensionado porque tinha muita gente que ia para fazer fazia 5 entrevistas, passava um mês lá e nunca mais voltava, entendeu? Isso era muito problemático, assim. Qualquer contexto de pesquisa isso é muito problemático. Acho que fazer etnografia é entender que a gente está fazendo relações para a vida mesmo, sabe? Hoje em dia eu considero essa pesquisa encerrada, mas o Thiago é uma pessoa que eu converso toda semana, assim. Ele é uma pessoa muito próxima a minha, sabe? E acho que tem um sentido ético da pesquisa que eu acho importante trazer, porque as etnografias, em geral, tratam de um certo anonimato das pessoas, de uma preservação de identidades, né? Mas como eu estou falando de todas essas políticas globais, essas representações, essas pessoas que são lideranças, seria muito fácil identificar ele, né? Então, por parte dele mesmo, ele fala, cara, põe meu nome, claro que eu quero que as pessoas saibam do que você está falando, eu acho importante ter esse registro. Então, a minha relação de pesquisa com ele passa por esse sentido, assim, de uma certa visibilidade do que ele está fazendo, de um desenvolvimento conjunto de argumentos em relação às coisas que ele está fazendo. E é muito mutável no sentido de depende do que está acontecendo para mim e para ele e dos acordos que a gente vai fazendo ao longo do tempo, sabe? Mas é interessante isso que você falou sobre não chamar favela, ou chamar favela, chamar de comunidade, né? Porque justamente isso, quando eu comecei a fazer campo lá em 2015, eu tinha essa questão também, como que eu chamo, né? E daí eu entendi, lidando principalmente com as lideranças, que todo mundo chamava de favela lá. A favela como esse lugar de agência, de atitude, de reforçar essa ideia de que uma favela é um lugar que tem vida e tudo mais. Eu falei, então eu vou chamar de favela, né? Mas aí, conforme eu fui conversando com alguns moradores, eu entendi que os moradores não queriam mesmo chamar de favela, eles queriam chamar de comunidade. Então não tem uma regra, entendeu? A etnografia é justamente sobre entender as diferentes perspectivas sobre o mesmo fenômeno e montar um quadro interpretativo relacionado a isso, sabe? Acho que é um pouco a questão da videolência também, né? Como que diferentes sentidos de periferia se dão por diferentes pessoas em diferentes situações, e a pesquisa é bastante sobre isso mesmo. Então a gente não está muito querendo fazer uma representação da realidade, de alguma forma assim, a gente está fazendo uma representação do que as pessoas com quem a gente tem interesse de pesquisa, ou que tem relação direta com o que a gente entende como objeto de pesquisa, estão se dando sobre essas coisas, sabe? Então, na minha pesquisa era falar com um monte de gente sobre o que estava acontecendo em relação à pacificação, ou sobre a pandemia, ou as formas de liderança. Então, é interessante você ter falado isso sobre o termo favela, né? Porque é justamente isso, sobre entender que tem gente que chama de favela e tem gente que não chama de favela, e a gente precisa se posicionar em relação a isso, sabe? Eu chamo de favela porque os meus interlocutores chamam, então acho que dentro do que eu entendo como o quadro analítico que eu estou estabelecendo, é importante chamar de favela mesmo, mas não é errado chamar de comunidade também, entendeu? Depende do ponto de vista de onde a gente está falando e do porquê a gente está falando. A questão das representações da realidade, acho que é uma parte que eu mais gosto da pesquisa, assim, eu acho muito interessante isso, porque durante o começo da minha os primeiros anos, assim, 5 anos, era muito, quando eu fazia pesquisa só no Santa Marta, né, para mim era uma grande, e o Santa Marta é essa favela que tem muita visibilidade mesmo, assim, é a favela globalizada, que faz documentário, vai Michael Jackson, não sei o quê. Então acho que é importante dizer isso porque, assim, o que acontece no Santa Marta não é explicativo do que acontece em todas as favelas da cidade, entendeu? Acho que o que é interessante sobre Santa Marta é que é a favela que supostamente deveria dar certo. Eu esqueci de falar isso na apresentação, mas durante a pacificação era chamada de a favela modelo da pacificação, a favela vitrine. Era lá que se davam os projetos piloto, as tentativas de intervenção para depois replicar em outras favelas pacificadas. E o que eu fazia muito era pegar reportagens da mídia e conversar com as pessoas sobre o que estava falando, né? Então fazer esse contraste do que estava sendo circulado e estava sendo produzido em termos de narrativa sobre o que acontecia lá e o que de fato as pessoas achavam que estava acontecendo lá mesmo, né?
Então, sei lá, quando botaram um fuzil na estátua do Michael Jackson, eu tenho um artigo sobre isso. Eu fui conversar com as pessoas sobre o que elas achavam disso, sobre quais eram as opiniões sobre essas representações. Então, isso para mim é bastante importante em termos da pesquisa, assim. Mas, por outro lado, acho que é importante também, nesse sentido que eu estava falando da etnografia, né, olhar para tudo que todo mundo está falando criticamente, né? Então, nada tem estatuto de verdade, né? As coisas têm estatuto de verdade para quem está falando, né? Então, não é tomar nada como uma realidade concreta, mas tudo como intervenções dentro de um quadro de análise que a gente está produzindo, e daí a gente dá diferentes ênfases de acordo com o que a gente entende com os argumentos da pesquisa. Mas eu tenho um artigo sobre essa ideia de regime de mobilidade, que eu acho que é importante sobre isso, que eu comparo 3 homicídios que aconteceram durante o período que marcava os 10 anos de pacificação. E uma manifestação que foi realizada em relação a um aumento das taxas de homicídios que estavam acontecendo na pacificação. E daí, a partir de reportagens da mídia, da ênfase, da circulação da mídia, eu comparo o valor que se dá socialmente em relação a determinadas vidas, né? Então, teve um momento que uma turista espanhola recebeu uma bala perdida e morreu durante um tour na Rocinha. E daí isso virou uma notícia internacional, circulou para todos os lados, todo mundo falava, era embaixada fazendo representações sobre isso. Então foi um grande acontecimento, né? E daí, por outro lado, eu retomava o aspecto central dessa manifestação, que era uma grande ocorrência de pessoas sofrendo tiros porque estavam segurando determinados objetos. Então, uma coisa que acontece no Rio, né? A pessoa negra está segurando uma furadeira à noite, toma um tiro porque podia ser uma arma. Está segurando um guarda-chuva, toma um tiro porque podia ser uma arma. Toma sei lá o quê. Então, o quanto que essas notícias estavam circulando por canais um pouco mais críticos, né? Então, no Diplomatique, né? Em determinados, não na grande mídia, mas em determinados veículos de mídia. E daí, por último, eu analiso um rapaz que tinha se envolvido com crime há, sei lá, pouco mais de um mês, que teve uma operação e ele foi assassinado e não saiu em nenhum lugar a morte dele. Na verdade, uma das lideranças lá tradicionais de Santa Marta fez uma nota num portal de uma ONG sobre isso, e foi isso que se foi falado sobre a morte dele, né? Então, como que também são diferentes as representações relacionadas aos diferentes acontecimentos, e como que isso é um indício de pesquisa que pode ser interessante para a gente olhar o que está acontecendo nas localidades, sabe? E por fim, Dani, obrigado pela sua intervenção. É uma conversa que eu queria continuar tendo com você, assim, principalmente quando a gente vê o Videolência de novo. Mas eu acho que, assim, isso eu dou bastante continuidade ao que a Bianca está falando na pesquisa dela, de que são muitos dilemas éticos, políticos relacionados ao turismo em favela. E por muito tempo existia um movimento no Rio de Janeiro de falar sobre a proibição do turismo em favela. Mas como que se dá essa proibição também? É colocar policial parado na favela não deixando entrar turista? Justamente porque é na favela? Então tem um dilema que vem das próprias pessoas da favela sobre mais uma forma de criminalização que está acontecendo no território delas, sabe? E esse é problemático também, porque como que vai se dar essa proibição, sabe? Então acho que por um lado é entender o quanto que é problemático o turismo ser usado como um mecanismo de governo zoado, né? Mas por outro lado também o que se faz em relação a esse fenômeno que já está acontecendo, né? Então eu pessoalmente compro um pouco a narrativa de que há formas comunitárias de fazer isso que reduzem os danos em relação ao que está acontecendo de turismo. Acho que falar de proibição, falar de mais uma criminalização é problemático, assim, né? Mas em termos de pesquisa, o que me interessa é justamente olhar para isso como um fenômeno social que está acontecendo e olhar para as contradições disso e tentar ver assim, o que é mais problemático, o que é menos problemático, o que surge em relação a isso, que são coisas que eu entendo politicamente como coisas positivas, mas é uma coisa que está no mundo, né? É difícil ser taxativo em relação a certo ou errado, pelo menos para mim, assim. Eu acho que a pesquisa não é muito sobre isso, sabe? Mas acho que em relação a isso também é importante dizer que dentro do Santa Marta, quando eu faço mais pesquisa, e na Comuna 13 também, existem disputas internas entre os guias de turismo e as pessoas do turismo em relação à melhor forma de fazer isso, sabe? Então, qual a melhor narrativa? É falar que é só bom, é falar que tem problema também, é tratar o guia como uma pessoa que está aqui passeando, ou tratar o turista como uma pessoa que está passeando ou não, mas e eu acho que é importante que haja debate sobre isso, né? Então, o que eu falei, quando o Thiago foi em Medellín, ele viu criticamente o que estava acontecendo lá, mas ao mesmo tempo, essa Casa Colate é uma
puta iniciativa comunitária que existe lá, uma escola de hip hop que atende, sei lá, 500 jovens por mês, assim, que cria um monte de gente que tá, assim, consolidada no meio artístico, no meio cultural, tem escola de grafite, e a renda deles é do turismo, assim, né? E é interessante, eu faço essa discussão na tese também, que eles mesmos não chamam de turismo, eles falam que é uma caminhada pela favela, eles têm uma disputa em Medellín em relação à nomenclatura de turismo, né? E daí o Thiago falou, cara, claro que é turismo, tem jeito certo e jeito errado de turismo, tem que chamar de turismo, né? Então, como que isso rende, na verdade? Como que tá chamando? É turista, não é turista? Então, o que eu tô querendo dizer é que as próprias pessoas que fazem o turismo comunitário mais engajado, e é importante dizer que não é todo o turismo comunitário que é igual, existem pessoas diferentes fazendo narrativas diferentes, mas essas pessoas também se enxergam criticamente, né? Então, tá em disputa, assim, acho que está em disputa, e aí, nesse sentido, a partir da minha interlocução com o Thiago, a gente tem conversas bastante críticas em relação ao que se deve ser dito, não deve ser dito, o que deve se fazer, não se deve fazer, sabe? Sei lá, teve uma época que ele falava muito sobre as pessoas que faziam doação. Teve turista que chegou na favela e doou uma casa para morador, e não sei o quê. E daí, o quanto que sustentar essa narrativa de carência e de doação é importante ou não é também, né? Então, a gente segue dialogando sobre isso, mas acho que é muito difícil chegar numa resposta certo ou errado, faz ou não faz. Eu acho que o que eu tenho mais de taxativo sobre isso é que produzir mais uma forma de criminalização seria muito ruim das favelas. Isso eu acho que é o que eu sustento, assim. Mas é uma conversa para continuar, com certeza. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Bom, Poena, queria te agradecer pela propaganda também, né, que você fez aí do meu trabalho. Mas, assim, não, parou. Não, parou. Não, mas assim, cara, muito, muito bom te ouvir, assim, e aprendi muito te ouvindo, como sempre, né? A gente compartilha, né, desse paradigma, né, das mobilidades, né? A gente pensa as mobilidades como uma lente analítica, né? Muito interessante como que, olhando para sua pesquisa, né, como que o turismo é uma lente muito, muito eficaz para entender desigualdades, né? Que caracterizam esse mundo global contemporâneo, né? E como metodologicamente é complexo fazer uma pesquisa sobre um campo como esse, que é um campo móvel, né? Quer dizer, o seu campo não está estabilizado ou fixado num lugar, não tem um lugar onde o pesquisador vai, se fixe e está tudo ali. Você necessariamente precisa se deslocar para conseguir acompanhar esse fenômeno, né? E aí é muito interessante, né? Mas aí tem uma coisa, enfim, tem milhões de coisas que eu anotei, eu estou tentando me organizar aqui. Vou pegar em uma, né? Talvez seja a que mais me pegou aqui, né? Te vendo. Você, quando fala do Thiago, muito interessante isso, você fala sobre como que o perfil do Thiago, ele, digamos assim, é um marco referencial para a gente entender um novo perfil de liderança comunitária, né? Uma liderança comunitária que, na verdade, capitaliza, digamos assim, essa imagem, essa paisagem da favela, esse significante da favela, né? Que pode ser associado a múltiplos significados, né? E como que ele usa, né? Essa paisagem da favela para acionar certos capitais e como um capital para conseguir obter recursos, né? Mas eu fiquei pensando que o governo também faz isso, né? Quer dizer, e é muito interessante, quer dizer, como é que o próprio governo, né, como é que a própria governança urbana usa a favela como recurso, usa a imagem da favela como recurso para vender uma propaganda positiva de si próprio, né? E aí eu lembrei desse artigo que você mencionou, que você escreveu, que eu conheço bem, né, eu uso muito em aula, assim, que é o artigo sobre a estátua do Michael Jackson, que, assim, é muito interessante, porque o ponto do qual você parte, né, é o seguinte, quer dizer, o Michael Jackson, acho que vocês devem saber, né, ele fez o videoclipe, né, They Don't Care About Us, né, no Brasil, e quando ele chega aqui, esse videoclipe foi filmado pelo Spike Lee, né, o governo do Rio de Janeiro fez de tudo para impedir que ele chegasse até a favela de Santa Marta e gravasse esse clipe, né? Mas anos depois, quando a política de pacificação estava sendo, né, quando o governo carioca estava investindo na política de pacificação, o governo
fez de tudo para perpetuar a presença do Michael Jackson na favela, né? Quer dizer, o mesmo governo que tinha tentado impedir o Michael Jackson de chegar na favela, num segundo momento tenta perpetuar a presença dele lá, produzindo uma estátua ali, né? E aí a pergunta que você vai partir para escrever esse artigo é um pouco assim, o que aconteceu, né? E é muito interessante isso, né? Porque assim, nesse segundo momento, quando o governo carioca investe na produção dessa estátua, era o momento da pacificação, ou seja, quanto mais turistas tivessem se fotografando próximos daquela estátua e, digamos assim, disparando essa fotografia na internet, mais propagandas da política de pacificação estavam sendo feitas, estavam sendo disseminadas através dessas fotos, porque se o turista tirou uma foto com o Michael Jackson na favela, é sinal que ele chegou na favela, é sinal de que a favela passou a ser um espaço seguro, digamos assim, para esse turista, né? Então, e aí tem uma imagem desse artigo que eu vou reconstituir muito rapidamente para chegar no ponto, né, que eu queria, que é uma imagem que você descreve uma situação do seu campo, né, que é a seguinte, quer dizer, a estátua, roubam o óculos da estátua, né, e em questão de, sei lá, semanas, o governo mobiliza lá 40 mil reais para consertar o óculos, né, e aí vai lá a imprensa, o secretário de segurança, todo mundo ali do lado ali para repor o óculos da estátua, né, a imprensa toda ali tirando fotos, né, e aí, atrás dessa imagem, tem uma série de moradores com faixas, com cartazes, fazendo um protesto, dizendo, poxa, para consertar a estátua, vocês levam uma semana, mas a minha casa está sem água, a minha casa está sem luz há 2 meses, né? Isso é muito interessante, quer dizer, porque isso mostra, né, essa distribuição desigual do direito de ir e vir, né, do chamado direito de ir e vir. Quer dizer, me parece que, assim, isso mostra como que o governo não se importa muito com quem mora lá, mas ele se importa com quem visita, né? E aí é muito interessante pensar nisso, assim, pensar como que o próprio governo, como que a própria governança urbana, ela acaba também usando essa paisagem da favela como um recurso também para se promover institucionalmente, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, assim, né? Quer dizer, você falou sobre essa coisa da favela pensada como um significante, né? E aí um pouco essa coisa que eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de como que a própria governança usa a favela como essa paisagem da favela como um recurso, né? Mas também eu queria que, se possível, que você falasse um pouquinho sobre metodologicamente, né? Como é que você pesquisa, né, a favela quando você não pensa a favela simplesmente como um lugar, né? É um ponto fixo na geografia da cidade, mas você pensa a favela como um significante, né? Quer dizer, como é que você pesquisa um significante etnograficamente? Como é que você estuda? Né, a favela é uma metáfora, de uma certa maneira, né? Como é que você estuda uma metáfora etnograficamente, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Talvez isso tenha a ver com a questão da mobilidade, né? Como grade analítica, né? Não sei se alguém mais quer fazer uma pergunta. Muito obrigada, Poena, muito bom, sempre é muito bom te ouvir falar. Fiquei pensando nessa pergunta do Guilhermo, assim, e semanas atrás eu fui apresentar a minha pesquisa na disciplina que ele oferta junto com Mariana e o Tony, né, disciplinas de mobilidades, para pós-graduação, alguns alunos estão aqui, né, da disciplina, e é muito interessante, assim, né, ver temas tão diferentes, não vou falar da minha pesquisa. Oi. Oi. Então, não é a ideia falar da minha pesquisa aqui, mas pensar como temas diferentes, né, como essa lente das mobilidades ajuda a gente a pensar diferentes temas. E aí, isso que o Guilherme falou, me fez pensar numa dimensão da sua pesquisa, que por um lado, que no dia que eu fui apresentar minha pesquisa, a discussão foi feita de um artigo meu junto com o artigo do Jorge Marcos sobre a etnografia multissituada, né? E naquela ocasião eu comentei sobre a diferença entre uma pesquisa multissituada e multilocalizada, né? E o que torna uma pesquisa multissituada e o que de fato é uma pesquisa multilocalizada.
E o meu argumento é que, de fato, quando você pode pensar diferentes espaços, espacialidades, ou mesmo em diferentes escalas, né? Mas o que torna uma pesquisa multissetorada é a conexão, né? É como você constrói etnograficamente uma linha de continuidade. Ao mesmo tempo que eu vejo isso de uma forma assim extremamente interessante na sua pesquisa, né, essa relação que você vai fazer Rio de Janeiro, Medellín, tudo mais, as políticas e tal, e como essas múltiplas escalas vão aparecendo, tem um outro movimento que parece que é meio caleidoscópico, que é o movimento da estátua, né? Que é como, de uma certa forma, algumas coisas vão girando o tempo, as políticas, as formas de governo, né? E como que você vai observando ali, e aí por isso a ideia de pensar um ancoradouro, né? Que é uma categoria tão importante para os estudos de mobilidade, para pensar tudo que gira ao redor, né, daquele significante, no caso ali a estátua, mas podia ser um significante, né? Então, de fato, periferia no caso do Guilherme, favela no seu caso, empoderamento no caso da minha pesquisa, como a gente vai acompanhando determinados significantes e eles vão circulando e a gente vai se movendo junto na pesquisa e como que isso aparece descritivamente. Então, acho que já dá para vocês terem uma ideia da riqueza que é a pesquisa do Apoena e da dificuldade que é fazer isso, né? Torcer toda essa torção multiescalar, né, e de tantas complexidades num texto etnográfico, mas ao mesmo tempo, como que à medida que você vai se movendo, tem algo que também vai se girando, e as políticas vão se girando, e produtos, e o mercado, e a mídia, né, e tem algo também da continuidade do documentário para a sua pesquisa, o documentário que a gente acabou de ver, que é um pouco isso, né? Como que a gente vai observando ali a partir da UPP, o que vai sendo discutido sobre a representação ali, que é aquela figura militar ali está pensando daquilo que deve ser mostrado ou não pelo turismo, né? Mas ao mesmo tempo que isso está acontecendo, tem os diferentes agentes turísticos mostrando de formas muito particulares esse morro, e os turistas, e as fotos dos turistas, né, na mídia social. Então, como essas múltiplas representações vão acontecendo. Então, acho que ali é um bom exemplo também de algo que segue uma linha, mas que, ao mesmo tempo, tem algo de caleidoscópico, assim. Então, não sei se me fiz entender, mas acho que quis mais trazer um complemento de como eu leio a sua pesquisa e como eu leio as mobilidades enquanto recurso teórico-metodológico, né? E muito obrigada. Última chance de fazer pergunta, hein? Ó, viu? Etnografia, tá vendo? É o traquejo. Eu sou extracomunitária, mas sou egressa da Unesp, então vim participar da mostra. Parabéns, muito importante mesmo esse trabalho, principalmente por tratar da pandemia, né? Que esses registros aí, as pessoas vão acabar esquecendo as outras gerações, e eu trabalho com documentação, nós fazemos parte de um grupo também de fotógrafos, e houve um trabalho fotográfico aqui, Marília, Retratos da Pandemia, e quando eu vi, já lembrei desse trabalho. E com relação ao trabalho do audiovisual, é importante sempre a gente trabalha com nós por nós. Então, é importante que você teve um companheiro que é de lá, que trabalhou a narrativa de quem vive ali, né? Você também é carioca, né? Que legal. E também lembrar que a Rede Globo, por exemplo, que domina, né, as mídias aí, enfim, as novelas, retrata muito as comunidades ou favelas, né, mas de uma forma romântica, né, de uma forma, assim, totalmente desconectada da realidade, né, e isso não deve contribuir em nada, né. Também a questão do turismo na favela, né. É importante lembrar, assim, que pode até gerar empregos de guias turísticos, uma atenção até para um olhar, né, porque o turista, ele precisa de segurança, né,
nem vai fazer turismo num lugar perigoso de pôr a própria vida em risco. Então, também seria o caso do Estado providenciar essa segurança, já que gera renda e emprego e todo um movimento grande, né? Então, o que você sente lá com relação a a forma como eles são representados, também a questão do carnaval, que eu lembrei bastante, que é muito forte, existe uma visão também um pouco poética até, porque eles são felizes lá, eles fazem o carnaval e tal, como se fosse uma atividade que é romantizada, assim, até, né? E realmente a identidade cultural, toda a história, o samba, e toda do morro, e tantos que saíram dali maravilhosos, né? E como que toda essa representação é tão forte chega, né, para a população, existe uma forma orgânica de chegar, mas dessas narrativas também estarem presentes nesse produto audiovisual e também nas pesquisas acadêmicas. Aqui dá os parabéns para todos, né, porque eu desconhecia tanta profundidade de estudos nessas áreas. Obrigada, parabéns. Obrigado, gente, pelas questões. Deixa eu ver como é que eu vou estruturar aqui. Que eu quero terminar contando uma história, então eu estou pensando o melhor jeito de responder. Eu vou começar por você, daí eu vou no Guilherme e a Gleice, tá? Engraçado você falar essa coisa da importância da pandemia, né? Porque eu me mudei para São Paulo para fazer doutorado na Universidade de São Paulo em 2020. Eu cheguei em São Paulo e fiquei em casa, porque não tinha nada, né? Daí a minha pesquisa foi muito atravessada pela pandemia e por muito tempo. E assim, daí eu entrei com um projeto, modifiquei completamente meu projeto, porque eu falei, cara, tá acontecendo a pandemia, e daí fazendo etnografia, a gente não determina sozinho sobre o que é a nossa pesquisa, né? Nossa pesquisa é sobre o que as pessoas querem falar. Então, por muito tempo, a minha pesquisa foi sobre a pandemia mesmo, assim, o que estava acontecendo, as desigualdades e tudo mais. Mas eu defendi 2025, né? Fiz sanduíche, viajei, depois que passou a pandemia. E é engraçado que eu estou lembrando do pessoal debatendo as questões de roteiro ontem, e acho que fazer pesquisa tem uma coisa parecida com isso, né? Que na minha interpretação, quanto mais a gente repensa a nossa pesquisa e revira a nossa pesquisa, melhor fica a pesquisa, né? Quanto mais a gente coloca em questão o que a gente está planejando, melhor. E é interessante, porque em 2020 eu achava super importante falar da pandemia, ainda acho, né? E era um tema muito relevante, todo mundo falando disso. Mas 2024, daí ninguém quer mais falar de pandemia, nada. Acabou a pandemia, né? E daí eu tive que dar um jeito de pegar aquele monte de material de pesquisa que eu tinha e dar uma virada nisso tudo, né? Que no final acho que deu tudo certo, assim, né? Mas como que eu tive que ser estratégico também na forma de tratar a pandemia, porque eu tenho certeza que se a minha tese fosse apresentada como uma tese sobre pandemia e tratando sobre a pandemia, ia ser uma questão, né? Mas por outro lado, foi bom eu colocar isso em questão, porque daí eu incluí a pandemia como um contexto interessante para as coisas que eu estava querendo pensar, sabe? A produção de representação, de liderança, desigualdade. Então eu tomei a pandemia como meio e não como fim, sabe? Isso foi, já que a gente tem vários estudantes de vários níveis aqui, é importante repensar o que a gente está pensando de pesquisa o tempo todo, assim. Dá trabalho, mas dá certo também. E daí essa questão que você falou, de carnaval, da favela, de como isso é retratado, né? A gente estava falando sobre isso ontem, né? Como que Cidade de Deus foi decisivo em relação ao turismo em favela, assim, né? Todo mundo, os guias falam que foi muito marcante no sentido de todo mundo querer visitar. E é engraçado, né? Porque nunca teve turismo na favela de Deus, na verdade, na Cidade de Deus, porque trata sobre outras coisas também, né? As pessoas querem visitar essa favela que tem a vista do mar, que tem esse contraste da cidade. Então é um pouco, aí eu estou pensando junto com a pesquisa da Bianca bastante, essa coisa do olhar do turista, né? Que a gente começa a viajar quando a gente decide para onde a gente vai viajar, né? Então a gente viaja lá para comprovar uma coisa que a gente viu na foto um pouco. E o que se imagina globalmente sobre favela é essa coisa da cidade, da vista, da rocinha. Não é a Cidade de Deus, que você está lá vendo uma quadra com as crianças jogando futebol, entendeu? Mas é engraçado, porque tem um artigo da Bianca em inglês, né, que chama Eu Fui na Cidade de Deus, eu vi não sei o que. E aí é uma turista que ela entrevistou que jura de pé junto que foi na Cidade de Deus. Mas não foi, ela foi na Rocinha. Só que ela viu a Cidade de Deus, entendeu? Do filme. Então ela foi lá comprovar uma coisa que ela viu no filme. E como que isso é interessante no sentido da influência das representações audiovisuais que circulam sobre a decisão da pessoa de vir de um lugar para o outro, entendeu?
e consumir e tudo mais, né? E você falou a questão da segurança, eu acho que tem que tomar cuidado com isso, porque a chacina que teve no Rio de Janeiro foi justificada pela ideia de produzir segurança, né? Mas o que produzir segurança significa em termos das racionalidades de governo e quem está fazendo isso, e produzir segurança para quem também, né? Então, toda a discussão da coisa do direito de ir e vir, né? Eu acho que produzir melhores condições de vida na favela não passa pela polícia, na minha opinião. Assim, eu acho que polícia não, entendeu? Quanto menos polícia, melhor. Daí as questões do Guilherme agora. Obrigado por falar dos meus artigos também para as pessoas. E eu acho que uma questão que ficou do que você me trouxe é de como que o governo, né, se apropria dessa paisagem da favela para produzir valor. E daí eles que fazem isso em primeiro lugar, assim, né? Eu acho que eu tento passar com a minha pesquisa como que lideranças e moradores locais conseguem se apropriar disso também, sabe? E daí tem uma discussão muito grande nisso tudo, que a Lívia de Tomasi faz também, que a gente poderia entrar pela via de como que essas outras formas de liderança ligadas a um certo empreendedorismo, não sei o quê, tem um esvaziamento de verdade, assim, das lutas por cidadania, né? Então, o Thiago não está lutando por direitos, ele está lutando para resolver os problemas da favela, entendeu? E tem uma mudança do estatuto disso aí, que é muito uma questão que a gente tem que olhar para isso, sabe? Mas eu acho que a discussão não pode acabar aí também. Então, significa que essa forma de liderança é pior? Não, isso é indicativo de uma forma de governo que está se dando e que a gente tem que olhar para isso com seriedade, entendeu? É problemático, mas é o que as pessoas pragmaticamente estão conseguindo fazer. E eu acho que respondendo a sua questão, justamente o Thiago fala diretamente sobre isso. Eu trago uma citação dele na tese que eu vou reproduzir aqui, que ele fala assim: a gente tem que aprender a usar o governo deles, porque eles estão usando a gente o tempo todo. Tipo, essa ideia de favela modelo, é tudo muito bom, e eu vou fazer o quê? Eu vou ficar quieto? Eu vou ficar só reclamando? Não, eu sei que eu tenho um lado crítico, mas eu também não posso ser só crítico, eu preciso fazer alguma coisa também, né? Então, como que ele racionalmente tem esse ajuste das atitudes dele no sentido do que é possível fazer mesmo, sabe? E essa ideia de hackear que eu trouxe é um pouco isso, né? Então, tá bom, já que eles estão fazendo isso, eu vou tentar usar isso também para o meu benefício, para o benefício coletivo, para o benefício dessa ideia de comunidade que é trazido pelo turismo como política pública, né? Então, acho que tem essa discussão que eu trago também sobre como que ele passa a incorporar a ideia de comunitário no vocabulário dele por causa dessa ideia de turismo comunitário, sabe? E como que isso provoca um sentido de subjetividade também. Então ele fala assim que é muito uma ideia de tirar vantagem do governo também, sabe? E é isso que eu entendo como uma fricção mesmo, sabe? Que é fazer essa leitura da política que está chegando e assim contestar uma parte, mas se apropriar da outra. E é isso, carregar a tocha olímpica, mas também na manifestação de 2013, sabe? Isso não é só sobre ele, todos nós somos pessoas contraditórias, gente. Ninguém é completamente coerente o tempo todo, entendeu? E acho que quando eu estava escrevendo a tese, a Bianca trazia isso muito para mim. Tipo, cara, ele não é nenhum Luke Skywalker, entendeu? Ninguém é herói de nada. Ele é uma pessoa que tem contradições e eu também tenho. Eu trago na minha tese como que, sei lá, teve um momento da pesquisa que a gente estava em Medellín, ele começou a tretar com o cara porque o cara tinha uma leitura diferente sobre ele do turismo em favela, e daí eu fiquei num momento de, eu deixo essa briga acontecer, não deixo essa briga acontecer, o que eu faço? Então, todos nós, gente, é importante reconhecer isso, assim, né? E daí você perguntou a questão mais metodológica também, sabe, de como que eu faço essa pesquisa na favela. Eu acho que, um pouco retomando a questão metodológica também, acho que toda etnografia é estar em longa duração com as pessoas, mas também fazer um cruzamento disso com dados secundários, com fontes bibliográficas diversas e dados quantitativos, e produção de entrevistas também, né? Então, a minha pesquisa é centralizada ao redor da minha relação com o Thiago, mas eu entrevistei mais de 30 pessoas em relação às relações que ele tinha, as pessoas que deram suporte à mobilização, outras lideranças de favelas também, gente do governo. Eles receberam uma homenagem no final da pandemia da Tainá de Paula, que é uma vereadora do Rio de Janeiro. Então, eu fui um pouco cercando também as relações que tinham ao redor dessa mobilização para fazer isso que eu estou chamando de um quadro interpretativo, né? Eu estou dizendo isso para falar que um argumento muito importante da minha pesquisa é que para entender a favela, ou para entender uma localidade, a gente tem que olhar para fora dessas localidades também, né? Então, é muito problemático achar que a gente vai entender, sei lá, inclusive, é isso, né? Quando a gente fala de que uma chacina não funciona para resolver
o problema da violência, porque a arma vem de algum lugar, entendeu? A arma não nasceu na favela ali, né? Então, talvez interromper a circulação dessas coisas para dentro dos territórios faça muito mais sentido em termos de estratégia de política pública do que dar um monte de tiro nas pessoas que estão ali, sabe? Então, é esse entendimento que falta no sentido de produção de governo e de política pública, mesmo de dinheiro, né? Então, o que eu faço na pesquisa, assim, um argumento que eu sustento bastante, eu estou brigando com bastante gente fazendo isso também, é de que a gente tem que olhar para fora para entender o que está acontecendo ali, né? Então, existe uma ideia muito grande de vida sob cerco nas favelas, né? Existe esse livro e eu acho que tem que pensar melhor sobre isso, sabe? E, Gleice, obrigado também por falar da outra parte da minha pesquisa. Eu acho que o que é interessante daquele artigo da estátua, que eu acho que tem de certa originalidade também, é porque eu estou dialogando com a ideia dos ancoradouros, que é pensar que toda forma de circulação se dá a partir de determinadas materialidades mais ou menos estáveis que estruturam essas circulações. Então, assim, o grande exemplo disso tudo é pensar um aeroporto ou um porto, no sentido de que um barco atraca ali, fica mais ou menos estável, mas precisa dessa infraestrutura. Um barco viaja de um lugar a outro, entendeu? Um navio, um avião. Então, todas as movimentações se estruturam a partir sei lá, eu peguei um ônibus da rodoviária para chegar na rodoviária daqui. Daí eu saí do lugar onde eu estou dormindo para vir para cá. Então, a gente sempre, sei lá, as informações circulam de um celular para outro. Então, existem pontos de determinada estabilidade que estruturam essas mobilidades, sabe? E a estátua, eu entendo dessa forma porque as pessoas passam a querer visitar a favela principalmente por causa da estátua. Daí o Thiago fala isso, né? Cara, tem muita coisa legal para ver na favela, mas eu não posso deixar de mostrar a estátua, porque todo mundo quer ver o inferno da estátua. Então não aguento mais olhar esse homem aqui. Então isso é um sentido, né? E daí a estátua como parte de uma infraestrutura turística, que tem o grafite do Romero Brito, tem a loja de souvenir, tem um barzinho do lado, tem a vista para o Rio. Então aquilo ali tudo montado no sentido de ser uma infraestrutura turística mesmo, né? Mas, por outro lado, a estátua também circula, né? Daí acho que isso é interessante, que ela ao mesmo tempo estrutura, mas ela ao mesmo tempo também compõe as mobilidades, né? Porque tiram foto dela que circula, existem souvenir, né? Lembrancinha turística, que é a estátua também. Então, como que as definições também a gente precisa variar em relação ao que a gente está enquadrando como objeto de pesquisa, né? E eu acho que esse diálogo com a etnografia multissituada, eu estava falando isso na sua cozinha hoje com o Guilherme, que eu defino a pesquisa como uma etnografia móvel para além da etnografia multissituada, porque é isso que ela estava explicando. A etnografia multissituada é entender que fenômenos acontecem em diferentes localidades a partir de determinadas conexões. Então, uma etnografia multissituada é pensar políticas de pacificação no Rio e Medellín, porque essas políticas se incentivam muito a outra, então tem uma conexão entre essas coisas, sabe? Mas para mim, eu chamo de etnografia móvel porque eu não estou só vendo a conexão, eu estou vendo o movimento, entendeu? Quando eu vou com o Thiago para lá. Então, quando a gente desloca o que a gente sabe de um lugar e vai para o outro. Então, tem uma certa corporeidade nisso que eu acho que a etnografia multissituada não necessariamente dá conta. E daí, eu vou encerrar, tô contando a mesma história que eu contei para o Guilherme hoje, que eu acho que é uma boa história que eu não contei na apresentação hoje, mas que conta metodologicamente sobre a minha pesquisa e por que eu chamo assim. Que no primeiro dia que a gente estava em Medellín, a gente foi na Comuna 13, que é um grande caso bem sucedido de turismo em favela que tem lá. E a Comuna 13 é do tamanho da Rocinha, assim, é bem grande. E daí tem um corredor turístico de, sei lá, 1 quilômetro, 500 metros, que é onde ficam os grafites e a grande parte da parte urbanizada do turismo. A gente passou lá algumas horas e ele comprou completamente a narrativa do turismo lá. Ele falou, nossa, é incrível isso aqui, deu muito certo, eu queria que Santa Marta fosse assim, porque é muito bem feito e é muito desenvolvido, as pessoas estão felizes, tem gente na rua, é pulsante, e é mesmo, assim, é muito uma coisa vibrante, assim, sabe? O turismo em favela que a gente viu ali é tudo meio borocochô, assim, meio triste, né? Lá é uma coisa vibrante, assim mesmo, colorida, sabe? Música. E daí, depois a gente saiu, aí foi pra estação pegar o teleférico, para fazer essa outra grande atração turística lá, né? E daí a gente, conforme o teleférico começou a subir, e a gente estava em movimento junto, né? Ele começou a olhar assim, ele falou, nossa, mas não é tudo desenvolvido igual aquela parte, né? Na verdade, aquela parte é bem pequena, né? Aí ele começou a olhar assim, e aí a ideia do teleférico é justamente isso, né? Essa conversão da paisagem em um produto, né? A paisagem de segregação, de pobreza em um produto. Aí ele falou, nossa, mas
é mais pobre que o Santa Marta, na verdade. Nossa, tem casa de telhado de zinco ali, tem casa sem encanação, é muito zoado isso aqui, é muito miséria, né? Daí ele pegou a câmera, o celular, começou a tirar um monte de foto, assim, nossa, tem que tirar foto disso, que eu tenho que mostrar para as pessoas isso aqui. Aí daqui a pouco ele parou, e eu tô fazendo exatamente o que eu mando os turistas não fazerem, né? Que é ficar tirando foto da pobreza para mostrar para os outros, sabe? E daí, quantas entrevistas eu conseguiria fazer para chegar nesse insight, entendeu? Quantas experiências de campo, quantas, sei lá o que, não ia chegar. Porque a gente estava em todos aqueles deslocamentos que eu mostrei, né? Porque a gente estava em deslocamento de um país para outro, porque a gente estava nessa mudança de papéis de pesquisa, nessa mudança de relação ao turismo. Ele estava lá como um guia de turismo que estava como turista também. Que a gente estava em deslocamento no teleférico. A gente podia fazer 10 conversas sobre teleférico, a gente não ia chegar nessa ideia de que é essa a sensação que transmite essa infraestrutura de mobilidade, sabe? Que existe uma grande disputa narrativa sobre, não, é uma infraestrutura para melhorar o transporte das pessoas. É para as pessoas conseguirem acessar os lugares mais distantes. E é também. Pode ser os dois ao mesmo tempo, né? Mas como que ele, que é essa pessoa que enxerga muito criticamente o turismo e tem toda essa bagagem de sei lá quantos anos, caiu nessa ideia também do turismo, né? Então, eu entendo que a etnografia móvel é isso, entendeu? É o que a gente consegue ver quando a gente dá ênfase ao movimento da nossa pesquisa. Por isso que eu estava falando, porque acho que todas essas outras pesquisas fazem isso também de alguma forma, sabe? Toda pesquisa tem movimento, sabe? Desde o Malinowski lá, o cara foi de um lugar para o outro, né? Mas quando a gente dá centralidade para o que está acontecendo, por que está em movimento, acho que essa é a sacada metodológica que eu queria enfatizar. Eu acho que é isso, respondi todo mundo, né? Muito obrigado, gente. Bom, pessoal, agradeço mais uma vez a presença de vocês. E agora, antes de dar andamento tanto às atividades da mostra quanto à do EPRE, eu convido vocês a subirem aqui na sala 64 para a gente tomar um cafezinho. E aí, quem for voltar para as exibições, volta para essa sala, mas a conferência de encerramento do EPRE com o professor Heitor Loureiro acontece aqui na sala 64. Tá bom? Muito obrigada, vamos lá.